Fala aí, corredor e corredoras. Choquito na cena, aquele podcast que vai virar o queridinho dos corredores. Pois é, já vai virar não. Já virou, né? Já virou. Seja muito com bem-vindo. polêmica já, com tudo? Rapaz, é desse jeito que eu gosto. Se não for assim, não tem graça. Ao meu lado, dividindo a banca, ele, Alan Nunes, o homem calmo. Tranquilo e sereno. Do Salvador que corre. No comando dessa espaçonave intercontinental, o homem flocos caramelizados cobertos com um delicioso chocolate Nestlé. Esse bordão aí só aí. Ó. É mesmo? Então larga o aço aí, como é? Flocos crocantes, caramelizado, coberto com delicioso chocolate Nestlé, especialmente pra você. Não bote a boca, senão você vai derreter. Felipe Choquito! Nessa bancada maravilhosa do Choquito Pod. Nunes, rapaz, a gente veio com um convidado de peso, né? Hoje temos muito pano pra manga, hoje temos muito assunto pra conversar. Sempre a gente vai atrelar a corrida ao esporte, né, como principal temática, trazer pessoas que trouxeram aí evidência e referência no segmento e estão dando continuidade a isso, né? Então, eu acho que nada como trazer um convidado que trouxesse aí o conceito do nosso podcast, nesse segundo, né, episódio. É um aluno, um amigo, posso dizer que já se tornou um amigo pessoal meu, que eu admiro, respeito muito. E aí, qual é o nome desse cara, velho? Rapaz, eu tava falando aqui com o Choquito sobre isso, porque assim, sobre onde eu conheci esse convidado, né? De onde eu venho conhecendo esse convidado, é justamente do esporte que mais cresce no mundo, e a gente, como corredor de rua, também vivencia o segundo esporte que mais cresce. E é interessante porque a gente estava já fazendo aqui um bate-bola, falar sobre esse crescimento, né, do futebol e também um pouquinho do atletismo e também, por que não, da corrida de rua, para a gente saber os pontos X, Y e onde pode desvendar novos e bons mistérios desse esporte. Com ele, por favor, Choquito. Nosso ex-presidente, um dos melhores que salvou, né, o Esporte Clube Bahia na época que realmente precisava de uma pessoa séria, um gestor, né, excelente profissional, e agora corredor, Marcelo Santana. Seja bem-vindo ao Choquito Pod. Obrigado, Choques, pelo convite, obrigado a Nunes também aí Bem-vindo. por essa oportunidade. E vamos falando pouco a pouco aí, né, desses, digamos, dois mundos, né, do futebol, do atletismo, mas na verdade do esporte, da qualidade de vida, da saúde, de negócios, de investimento. E estou à disposição. Pouco a pouco a gente vai se soltando aqui, né? Igual no treino, né? Tem que ter o aquecimento, tem que ter mobilidade, para depois o corpo estar ativo. Eu começo ou você começa, Nunes? Vamos começar juntos. O perfil de Marcelo Santana, o perfil do Instagram, já é um perfil diferenciado. Começa com o Marcelo. O homem é verificado, né? Verificado. Verificado. E tem esse No Instagram, né? Porque no Twitter Instagram. agora Elon Musk tirou o selinho azul. E tem assim, logo na frente, o Marcelo. É para definir, marcar. É o cara. E esse cara aqui faz uma grande diferença. A gente que é colega de assessoria, uma simplicidade em pessoa, um cara muito inteligente, uma mente empreendedora e corredor. Essa é Marcelo Corredor. Vamos começar com o Marcelo Corredor? Marcelo, conta aí um pouco, né? Claro que todo convidado ele tem que se apresentar, né? Onde foi que a corrida caiu na sua vida, né? Como foi? De forma resumida, claro, né? Para que a gente possa ter aí a extensão do tempo abordando vários outros assuntos. Vamos lá então. Eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei de praticar esporte. Mas a corrida, enquanto eu fui adolescente, criança, não foi algo que me interessou. Ela era um caminho, não era o objetivo fim, né? A gente brinca de esconde-esconde, papai ajuda, aquelas coisas de criança. Sempre corre. Sempre correndo, mas, digamos assim, a essência não é a corrida. A essência é você se esconder, o outro não te achar. A essência é um pegar o outro, e a corrida é o mecanismo através da qual aquilo acontece. Perfeito. Na vida adulta, mais ou menos ali por 2010, 2011, na época que eu trabalhava no Jornal Correio, tinha lá o pessoal na bancada de esporte que começou a querer praticar a corrida. E não era uma coisa que me interessava muito.
Porque eu gostava mais de futebol, gostava mais de vôlei, gostava mais de kart. E corrida, só correr não era uma coisa que entrava muito Maluquice, né? na minha cabeça. Então, vou ficar correndo pra quê, rapaz? Assim, a gente corre com um objetivo, com uma finalidade. Não o correr ser a finalidade. E aí, corri durante mais ou menos ali um ano e meio, participei de algumas provas aqui em Salvador. Desculpa, que ano era isso? Entre 2010 e 2011, mais ou menos, Choques. No boom dos eventos. E aí foi uma coisa interessante, até porque uma vez fazendo reportagem, eu tive a oportunidade de entrevistar o Og Robson, que até 1 ano ou 2 anos atrás era ainda o presidente da Federação Baiana. Saiu ano retrasado. Isso, de atletismo. E uma vez conversando com o Og, ele falou pra mim assim, Marcelo, porque a Bahia é o 2º estado no Brasil com o maior número de corredores federados. Aí eu falei, como é, Og? Aí ele falou, a Bahia é o 2º estado do Brasil. Eu falei, Og, essa conta não tá errada, não. Ele falou, não, Marcelo, parece uma coisa meio desconexa, porque tem estados com uma população maior do que a Bahia, né? Rio de Janeiro, além de São Paulo, que era o líder do ranking, Minas. Mas em número de federados, a Bahia é a 2ª. E através dessa informação, na época lá na Rede Bahia, a Rede Bahia estava querendo fazer alguns projetos específicos, projetos de conteúdo, onde ela fosse ou a produtora ou a apoiadora. E aí veio a questão da meia maratona da Bahia. E na época, por essa reportagem, essa curiosidade, que a gente tinha um volume de interessados, a Rede Bahia já estava apoiando uma prova, e finalizando essa prova, a gente teve a oportunidade de, quando eu digo a gente, a partir de jornalismo junto com o marketing, transformar um pouco, e a Rede Bahia conseguiu o patrocínio da Caixa e fechou um contrato, não lembro agora se foram 4 anos, se não, foram entre 3 a 5 anos. Eu acho que foram 3. A que realizou e mais 3 na frente. Que foi a meia maratona Caixa da Bahia. Isso. Justamente por essa percepção de oportunidade. Na verdade, a 4ª foi a maratona, em 2012. Pronto. Foi a maratona. Então foi nesse período aí. A maratona, acho que até 2016 foi a última edição. Pronto. Então foi nesse período aí. Na época, quem conduziu esse projeto totalmente na Rede Bahia foi Gisele Padovan, que era do marketing, do comercial. Eu ajudei com essa questão de informações do que poderia ser produzido, de como jornalisticamente a gente conseguiria encaixar. E aí, na época, a Rede Bahia usou até repórteres como personagens dos quadros, para justamente você ter uma oportunidade maior. Aí Patrícia Abreu foi uma das personagens, Thiago Mastrani foi outro personagem. Na parte de televisão e na parte de impresso foram Daniela Leone e Alan, os personagens. E aí, por eles estarem sendo os personagens, a gente começou também a querer praticar a corrida. Então, durante 1 ano e meio, eu, digamos, como amador, sem nunca frequentar um clube de corrida, comecei a me interessar um pouco por esse segmento. E em 2021, na pandemia, já estressado, eu falei, eu tenho 2 caminhos aqui, ou eu me estresso de vez dentro de casa, ou eu vou ter que praticar atividade física. Academias ainda não estavam abrindo, às vezes abriam um mês, fechava em outro. E aí eu comecei a correr, de novo, sem orientação nenhuma. E em 2022, em setembro, eu vi a necessidade de realmente buscar uma orientação. Por alguém que viveu do esporte, que trabalha com esporte a vida inteira. Chega uma hora que não dá mais para ser amador completo, ser avulso. E aí que eu procurei a Runners Club. Então a corrida ela foi um refúgio por falta de opção e por você já ter aquele gatilho que não era simplesmente só uma atividade, né, aleatória que você poderia utilizar de forma programada, estruturada. Exatamente. E ter benefícios através dela. Exatamente. Né? Ver se eu conseguiria evoluir, se eu conseguiria progredir, seja em desempenho. A perda de peso, graças a Deus, eu nunca precisei. Mas perde muito peso também. Sim. Você começa a transformar a gordura em massa magra, porque você corre, você malha, faz fortalecimento. Então, vai tendo algumas modificações. Eu queria evitar lesão, porque você começa a correr, mesmo como amador, você corre 3 km, corre 5, corre 6, corre 8, corre 10. E aí eu conversava com o pessoal que é meu amigo, por exemplo, alguns médicos do Bahia, como o Rodrigo Daniel, que é o chefe do departamento médico do Bahia.
ele brincava comigo. A gente é amigo desde 12 anos de idade, né? E ele falava, ó, enquanto você tá correndo aí 5, 8, se você tiver com o material adequado, fazendo academiazinha, não vai ter problema. Agora, quando passar dos 2 dígitos, é algo que você já tem que ter uma estrutura melhor, entendeu? Assim, você não precisa ter aquele suporte de 10 pessoas, você não é um cara que está pensando em ir para a Olimpíada, mas à medida que você for aumentando o volume, você vai ter que se preocupar cada vez mais qual tênis que você usa, quantos quilômetros já tem esse tênis, o que você está comendo. Só pegando um gancho aqui, aí eu venho para falar novamente. Chega um momento em que você não vai conseguir somente ir. Ele só ia, né? Ele praticamente só ia. Só corria, mas quando você teve essa orientação do seu amigo, que é um profissional, exatamente? Exato. Quando ele falou da necessidade de, a partir do momento que você passar dos 2 dígitos da distância, você fazer uma distância maior... Ele começa a ficar esperto. Essa história de que só vai, nunca vai funcionar. A galera, um dos temas que mais se bateu aqui no primeiro episódio foi sobre isso, uma das polêmicas. Que as pessoas precisam entender que quando se começa uma atividade, se veste a roupa da atividade, quando eu falo vestir a roupa, você começar a levar isso a sério e tal. Você não pode só fazer por fazer. Tem que fazer com orientação e isso é aproveitando nesse gancho, a gente, na verdade, não quis tornar isso polêmico a partir do momento que a gente tem uma parcela da sociedade que não tem acessibilidade ainda. Né, de estar, por exemplo, como você teve, de buscar uma academia, de buscar uma assessoria, e o início da atividade ela tem que ser desse formato, de você realmente estar inserido na atividade. Ele não está dizendo assim, para você começar a atividade é obrigatório você ter os acessórios ou buscar uma empresa para fomentar isso. E a história o início tem que existir. E a história de Marcelo, ela reflete um pouco da história de muita gente da corrida. Sim, sim. Marcelo, numa conversa com o Og, descobriu que tinha um número X de atletas que eram federados e percebeu que a corrida de rua tinha um crescimento assim também. E dava pra gente fazer reportagem. Que dava pra fazer reportagem. Então, tem linkar muita conteúdo gente, com o negócio, né? O interesse da gente era negócio simples. Tem muita gente que tá aí, Choquito, Marcelo, também viajando na maionese, acreditando que corrida de rua é só simplesmente colocar o tênis e não existe possibilidade, não existe negócio, não existe público para vender. Então, a partir do momento que você traz conhecimento, você traz as necessidades do evento, da prova, você traz a necessidade do esporte. O esporte também só tem suas necessidades, correto? Exato, correto. O que mudou, Marcelo, dessa transição do só vai para algo estruturado, para algo que realmente você... né, ia ter ali uma segurança e uma qualidade dentro do seu propósito? E na minha percepção, individual ou... Individual olhando o ambiente global, externo? Fica à vontade se você quiser tratar. Na minha percepção, foi o que, Choques? Por exemplo, eu corria amador, dava volta em praça, quantas voltas você consegue correr, né? Não consigo dar nenhuma volta na praça, dou meia volta. Aí, com o tempo, você vai, dou uma volta, dou duas voltas, ando uma. Dou 3 voltas, ando 2. Dou 5 voltas, dou 10. Aí você começa a correr na orla. Vai 5 km, vai 6. E eu percebia que quando eu passava ali de 7, 8 quilômetros, minha queda de desempenho era grande. Assim, até 6, 7 quilômetros eu conseguia manter. Do 7 para o 8 era desespero, passou do 10, 11, morte. Esqueça. Suicídio. E isso já tendo praticado, digamos assim, a corrida há 1 ano, há 6 meses, há 1 ano e um pouquinho. Era muito desgastante. E comparando os meus tempos, eu com 40 anos, comparando com os tempos que eu fazia 10 anos atrás, a diferença também já era uma diferença significativa, né? Pesa, né? E aí, nesse contexto, eu falei, eu tenho que buscar algumas orientações para eu tentar melhorar. Eu estou gostando disso aqui está me fazendo bem. Eu estou percebendo como o meu dia flui melhor a partir dos momentos em que eu corro. No início da Runners foi até engraçado, porque eu sempre era um dos últimos a treinar, né? Eu chegava para treinar ali 7h30 da manhã, porque quando eu treinava avulso, eu treinava 7h30, 8, era a hora que eu ia correr. Depois que levava as filhas na escola, né? Depois que eu levava minha filha na escola, era o horário que eu ia correr. E em um dia, por acaso, já tendo num grupo de corrida, um dia de madrugada minha filha mais nova me acordou, 4h30 da manhã, não consegui mais dormir, eu falei, hoje eu vou mais cedo. Já estou acordado aqui, não estou fazendo nada. Até para ver como é essa assessoria mais cedo, porque a assessoria era de 4h30 até as 8 da manhã.
E quando eu cheguei lá, entre 5 e 5 e meia, eu nunca vi tanta gente Maluquice, né? na minha vida, entendeu? Então, assim, pra mim já foi um choque. Sim. Porque eu treinava, eu via treinando ali, sei lá, 8 Você já pessoas, tava 15 pessoas. É igual chegar no restaurante já perto de fechar, né? Os garçons já cansados, a cozinheira já Exato, assim. cansada. Todo Eu- mundo já sabe. Eu treinava num contexto de 20 pessoas, de 15, às vezes 10. E quando eu cheguei nesse dia, eu falei, rapaz, aqui deve ter brincando 200 pessoas. Então, aí com o tempo, como praticante, você vai percebendo o quê? Que quem cria um laço de identificação com a corrida não é uma prática apenas de atividade física. Você começa a desenvolver uma mudança de estilo de vida. Perfeito. Você começa a buscar dormir um pouco mais cedo, para você ter uma noite mais longa e poder treinar com maior qualidade. Perfeito. Você começa alguns dias adaptar a sua rotina social, de ir na casa de um amigo, de ir numa festa. Por quê? Porque se você continua naquela rotina de dormir em qualquer horário, beber e comer qualquer coisa, você percebe um pouco no treino a dificuldade. De forma muito severa. Então você começa a adaptar rotinas de sua vida à sua rotina também como atleta amador. Então, a corrida de rua, no meu caso, ela me possibilitou uma adaptação do meu estilo de vida. Perfeito. E adaptar não significa você abrir mão de coisas que você fazia antes. Você já praticava corrida de rua, dentro das atividades que você fazia, dentro do que você vivia, vivenciava, vivia. Mas só que quando você teve o advento da pandemia para trazer ela como um esporte realmente para a sua vida. Não Exato. é isso? Aí o que a gente estava falando aqui até mais cedo, antes da gente, bate-papo antes de começar as gravações, é que a corrida de rua está sempre na nossa vida como parte, mas não como ponto final. Se a criança hoje brinca de pique-esconde, ele se esconde. Mas para ele se esconder, ele vai Precisa correr. correr. Não é isso? Exato. Futebol. Eu já vi métricas aí que o jogador de futebol corre 10 a 12 quilômetros. de 10 a 12 quilômetros, né? E Copa do Mundo aumenta. Pois bem. Que o nível de excelência é maior. Então, a corrida de rua tá na nossa vida o tempo todo. Tá na vida daquelas pessoas que amam o esporte o tempo todo. Para se condicionar, para ter uma saúde melhor. Hoje, nos dias de hoje, a corrida de rua se tornou algo que está chamando a atenção. Né? Foi incrível perceber que tinha um grande número de pessoas acompanhando e, infelizmente ou felizmente, a sexta colocação de Kipchoge. Nome que eu nem sei, há 3, 4 anos atrás eu nem sabia que existia. E assim como eu, muitas pessoas. Esse crescimento da corrida de rua, forma positiva, se deve a quê mais ou menos, assim, na sua visão como um profissional da área? Você trouxe um gancho excelente aí, Nunes. Você falou de Eliud Kipchoge, que é o recordista mundial da maratona, 2 vezes campeão olímpico, um cara que em 18 maratonas ganhou 15 e nunca abandonou nenhuma. Eu faço essa referência de nunca abandonou nenhuma porque no esporte tem muitas vezes, principalmente no atletismo, provas longas, quando a pessoa vê que não vai ganhar, ela dá aquela dorzinha de Romário, né? Mão na posterior da coxa e abandona. Ele perdeu sem abandonar, ele não precisava ter completado. Se ele quisesse, né? Tá vendo que o resultado não vinha, podia ter dado uma desculpa. Mas qual o gancho que eu acho interessante quando a gente fala dele? Que é a grande referência, talvez dos últimos 10, 15 anos, das provas de fundo, né? Provas de longa distância, de rua. Você comentou, 3, 4 anos atrás, talvez eu nem soubesse o nome dele. Isso é verdade. 4 anos atrás eu também não sabia o nome dele. E ele já era campeão olímpico. Ele já era medalhista olímpico porque ele corria os 5.000 metros antes. Foi bronze. Todas as distâncias. Assim. Exato. E por que eu digo que isso é interessante? Porque a gente pode falar aqui tanto do desempenho do atleta, quanto do negócio, o comércio. E eu vou me ater nesse ponto ao comércio. As grandes marcas esportivas, elas surgiram do atletismo. A história da Adidas vem do atletismo. A Puma vem do atletismo. A Nike vem do atletismo. E o grande nome do atletismo dos últimos 10 anos era desconhecido de grande parte do público. Mas por que dão as Então, costas? não parece um pouco de ingratidão? Sim,
Coerente, das até marcas incoerente com, também, né? com a sua origem, porque, por exemplo, para o espectador que está em casa acompanhando, qual é a história da Adidas e da Puma, que são as empresas mais antigas nesse segmento? Tinha um alemão chamado Christopher, que gostava de atletismo e tudo. Era um sapateiro, fazia ali um trabalhozinho, e ele teve 2 filhos. Um chamava Adolf e o outro chamava Rudolf. Eram os 2 filhos dele. E trabalhavam junto com ele. Início do século, 1900 e bolinha. Os irmãos trabalhavam ali com o pai e tudo. O Adolf tinha um tino um pouco mais técnico, de saber manusear os equipamentos, né? A sola de sapato, um cadarço, um tipo de material. Mais fino, uma destreza mais fina. Uma destreza mais técnica, mais artesão. E o Rudolf tinha uma pegada um pouco mais comercial, de observar o interesse das pessoas, o interesse das coisas. À medida que eles foram crescendo, foi sendo feita uma marca. Essa marca é a Adidas. A Adidas, o apelido de Adolf em alemão é Adi. Então ele juntou o Adi com o Dassler, que era o sobrenome da família. Adi Dassler, Adidas. E o Rudolf, foi a ruptura, a briga que eles tiveram. O Rudolf, ele buscou uma sonoridade que parecesse com o nome dele. E veio o Ruda, que ele conseguiu buscar pela sonoridade a Puma. E aí ele vem a Puma, um irmão, e a Adidas, o outro irmão. Tem um livro muito bom que se chama Invasão de Campo. 3 listras, 2 irmãos e uma briga. Vocês vão poder acompanhar toda a história dessas marcas. Só que tu pode a história, ó. Tá vendo? E aí, por que eu digo dessa ingratidão? Porque se você pega a história da própria Olimpíada, muitas situações têm como pano de fundo a briga desses irmãos, que a fábrica de Adidas e Puma eram na mesma cidade alemã de Herzogenaurach. Desculpe se eu estou falando errado o nome, que eu não sei falar alemão. Era uma fábrica de um lado do rio, a outra fábrica do outro lado do rio. E porque muita coisa do esporte aconteceu a partir daí. Porque eles entram... A grande vantagem competitiva da Adidas no início é que o Adolf, ele é amigo do técnico da seleção alemã de atletismo. Facilitou a Então, acessibilidade. ele consegue ter toda A equipe. Ele entra na seleção alemã. Ele consegue se desenvolver a partir da seleção alemã de atletismo. E muitos posicionamentos e muitas disputas de mercado acontecem pelos 2 irmãos estarem buscando espaço. Eles começam a investir nos atletas. Eles começam a patrocinar os atletas quando a Olimpíada era exclusivamente para amadores. O Comitê Olímpico tem que mudar essa percepção do que é amador e o que não é, porque eles começam a ter patrocínio, os atletas começam a ter patrocínio. Tem movimentos sociais, se você pegar a Olimpíada de 68 no México, não, vamos antes, a Olimpíada de Berlim, quando Hitler tenta usar o esporte como mecanismo de sua campanha de nacionalismo extremo, no Estádio Olímpico de Berlim, que era o grande cenário para ele fazer os valores dele, dos arianos, serem ainda mais percebidos, Jesse Owens, que é um negro, quebra tudo ganhando 4 ouros. Exatamente. Aquela imagem icônica Dele. no pódio. A Adidas vem em 68 no México, através de 2 atletas americanos, Tony Smith e John Carlos. Eles comemoram os punhos cerrados do movimento dos Panteras Negras. Então, a relação entre esporte, negócio, movimentos sociais, ela vem ao longo dos anos 1900 sendo permeada, em muitos casos, pela força das marcas e do atletismo, que era o esporte referência. Sim. E na Olimpíada ainda tem um pouco desse status de referência, tanto que quem é que abre a Olimpíada?
O atletismo. Quem é que fecha os Jogos Olímpicos? O atletismo. Porque a maratona, aí você pega a história lá de trás, da Grécia Antiga, tem a junção com o atletismo. Então os Jogos Olímpicos têm o DNA do atletismo. A prova mais cara para se pagar no estádio olímpico, para se ver, é a final de 100 metros. É atletismo. Só que as grandes marcas hoje parece que esqueceram do atletismo. O atletismo virou a brincadeira que eu falei de criança. Sim. Ele é um mecanismo, ele não é mais o fim. Hoje a gente tem atleta de basquete com linha exclusiva de calçados. Jogador de futebol com linha exclusiva de calçados. Tenista com linha exclusiva de roupas. E o corredor? E o corredor? Milhões. Kipchoge, até onde eu sei, não tem uma linha exclusiva dele. Na verdade, Tem tênis que ele usa, que bota o nome dele, mas... não é uma linha exclusiva. Até O porque Usain não é pra Bolt, todo mundo. o Usain Bolt, Mesma coisa. Naquele evento que teve o Eneus, se eu não estiver errado o nome, em que produziram toda uma sequência para fazer os 42 quilômetros abaixo de 2 horas, no qual a Nike usou da oportunidade para vender o Next Percent, que era o tênis de placa de carbono, toda essa divulgação, mas não era algo que fosse assim, é um tênis com o nome do cara. Não. não. O foco era Nike. A Nike comercial. Não era o corredor. Não, exatamente. Nunca está sendo. Nunca foi. vai. Deixou de ser o corredor. E na história, se você pegar a Nike era um cara que era praticante de atividade física. O fundador da Nike, o Phil, ele era um corredor amador, tentou ser atleta na Universidade do Oregon, não conseguiu ser um atleta de destaque, mas conseguiu fazer parte da equipe do Oregon, que é até onde é a sede da Nike, é no Oregon, nos Estados Unidos. Ele tinha costume de correr 10 quilômetros, e ele começou o quê? A tentar vender tênis de qualquer jeito. Ele era um muambeiro no começo. Ele comprava tênis, vendia no porta-mala do carro, tudo. Viajou para o Japão, descobriu uma marca lá que ele se identificou, ele achou um material legal, ia vendendo no mercado dos Estados Unidos. O treinador dele, na Universidade do Oregon, chega a ser o treinador da equipe de atletismo dos Estados Unidos. Então, assim, se você pegar a história da Nike, ela é quase igual a história da Adidas. Senão eu até recomendo... É o cara que faz o tênis. O Adolf, ele mexia nos tênis. Ele pegava cadastro de um, solado de outro, costurava a parte de cima, cabedal, troca língua. Ele fazia isso. 30, 40 anos depois, o Phil, com o seu treinador, fazia a mesma coisa. Os caras começam a pegar tênis, montar e desmontar. Fazer, não, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Para buscar um tênis melhor, um tênis mais perfeito, um tênis mais funcional. A história da Nike e a história da Adidas, ela tem o mesmo DNA. São pessoas praticantes de atividade física que, para desenvolverem um produto melhor, um com auxílio de um treinador, outro com menos auxílio de um treinador, começa a modificar o calçado. E usam o atletismo para ganhar espaço. É aquela coisa que a gente fala direto, né? A equipe alemã de atletismo, outra equipe americana de atletismo. Culturas diferentes, né? Porém, com a mesma linha comercial de pensamento. E dominam o mundo até hoje. Marcelo, é como eu falo sempre, a gente sempre bate sobre isso. Diante de uma necessidade, Exatamente. o cara encontra a oportunidade de fazer um negócio e revolucionar. Da mesma forma, né? O cara tem ali, ele tem um produto dele, tem um tênis, tem uma marca, tem um sapato, ele tem um público, que é o público que corre, ele começa a ver as necessidades do público, ele começa a criar um produto para o público, a identidade, e aí se torna uma marca grande e domina o mercado. Aproveitando esse gancho que você trouxe da história do atletismo, existe uma diferença muito significativa do atletismo propriamente dito, todas as suas regras, conceitos, desde o nível prático ao comercial, comparado à corrida de rua. A corrida de rua é uma das bases do atletismo, né, propriamente dito, porém com regras, né, e localização diferente, porque é feito, né, em vários ambientes. A maratona ela é o eixo principal disso todo, e veio o segmento das outras distâncias, buscando justamente acesso, né, de outras pessoas, de outras que não tinham condições e capacidade de fazer a maratona, e de seguir uma sequência de performance. Me corrija se eu estiver errado.
a corrida de rua vai ser a grande porta para o público? Porque assim, se você for ver, quando muita gente assiste às Olimpíadas, mas não tem nem noção de que a marcha atlética é um tipo, revezamento é um tipo, o final de 100 metros é outro tipo, mas todo mundo acaba entendendo que é só corrida. Isso. A corrida de rua vai ser a porta para a galera chegar, conhecer o chamariz, conhecer o esporte, Sim. e daí vir para os desmistificar, destrinchar tudo certinho para quando chegar na Olimpíada entender. Mas aí, Nunes, isso só vai acontecer se, por exemplo, os fomentadores e promotores do segmento corrida de rua trouxer essa informação de forma didática pedagógica para que a pessoa vá buscar conhecimento maior. Eu creio que esse ano já modificou um pouco. Essa questão das famosas maratonas serem transmitidas para o mundo todo, que antes não tinha. YouTube transmitia, ano passado eu lembro, a ESPN, e o YouTube começou a transmitir, e hoje você já está em rede nacional dos canais. E eu acho fechado delicioso esse negócio do YouTube, inclusive YouTube, aproveitando, tem alguns canais de futebol que estão trazendo campeonatos maravilhosos, foi excepcional, internacionais, de times que a gente não conhecia, e eles estão trazendo isso também para a corrida, para maratona, para as corridas de rua, para as provas, para majors. Tem gente que não conhece nem majors. Exato. E aí o YouTube abre porta para isso. A galera acordando de manhã cedo, acordando de madrugada para ver maratona de Berlim, teve a de Londres, a de Boston. A corrida de rua, Nunes, até complementando o que o Choquito falou, eu acredito que ela sempre vai ter um protagonismo no esporte. Porque, pegando aquele gancho do que se transformou uma polêmica, que nem precisava, do só vai, qual é a vantagem da corrida de rua? A pessoa abre a porta da casa dela, o esporte está ali. Uhum. O ser humano, ele necessita do movimento. Perfeito. Excelente. Ele necessita do movimento. Não tem como a corrida de rua perder o protagonismo, por quê? Porque ela é o início de todo o movimento. Perfeito. Quando a pessoa sai de casa para praticar outro esporte, ele corre. O primeiro é andar. Ela tem que sair, ela tem que se locomover. Perfeito. Para ele ir para um ginásio jogar basquete, ele tem que andar. Ele tem que sair, ele tem que levantar da cama, andar. Se ele tem uma condição financeira, ele pode até pegar um carro, pode pegar um ônibus, um metrô. Se não tem, ele vai andar. Ou ele vai correr para já chegar aquecido no treino. Então, a corrida de rua, o que ela precisa aprender com o tempo é como envelopar um conteúdo comercial para vender para as marcas e para o público. Porque o protagonismo da essência, da prática, ela sempre vai ter. Os esportes, ao longo dos anos, eles mudam o ranking de preferência pela opinião do público. O remo, em Salvador, teve grande tradição. Sim, na virada do século, 1800 a 1900. Vitória, foda. O cricket teve grande tradição. São dois esportes que talvez o grande público não sabe nenhum dos dois. Nem como é remo, nem como é cricket. O futebol virou o protagonista. O futebol é a grande moeda social do brasileiro. Mas a prática de rua, ela nunca vai perder o protagonismo. Pelo movimento. O ser humano é movimento. Sim. E a base de tudo é o movimento na rua. Marcelo, trazendo essa ruptura que você trouxe aí, eu ontem observei a campeã, né, da maratona, que além de não ser favorita, se machucou no início da prova, praticamente. E você vai matar os especialistas. Você vai matar os especialistas, Choquito. E aí eu creio, e aí observando aí, ontem eu estava assistindo, finalizando, na verdade, que eu não tinha assistido todo, documentário de Michael Jordan. E começando, não que eu fiz uma comparação, mas eu comecei a perceber que a corrida, por mais que ela tenha todo esse produto em potencial, em termos comerciais, a questão individual quebra tudo isso. Não é previsível. É um esporte altamente imprevisível. E eu acho que essa imprevisibilidade afasta muito do cara que vai apostar, vai investir, de que aquele cara naquele... O boxe também, você aposta no cara ali, o cara pode não ganhar. O Whindersson Nunes ganhou a luta, e é interessante trazer outros esportes aqui como fundamento. Mas, entendendo que a imprevisibilidade, pelo menos eu que já estou há 17 anos nesse mercado, a imprevisibilidade disso, eu acho que afasta um pouco do cara entender que para ele é um negócio de investimento. Mas assim, ó... Mas isso atrai o grande público. Atrai o grande público. Mas o público quer a surpresa. O pessoal gosta da emoção. O público quer as grandes histórias. As grandes. Você lembra daquela resenha que se tinha?
desembola, bate, joga de ladinho. Sim. Você se lembra que eu fiz um texto sobre isso, no qual falava sobre a necessidade de ter a competição na corrida? Sim, a sim. competição atrai o público. Claro, o atrai a público atrai as marcas e é um efeito dominó, uma pedra vai derrubando a outra. Quando você vai para uma corrida sabendo que o cara vai chegar em primeiro, sempre em primeiro, perde-se a graça. Isso. Mas quando você vai para ver uma corrida e tem aquela surpresa de que tem fulano, ciclano e beltrano que vão disputar metro a metro, centímetro a centímetro para ver quem vai chegar primeiro, essa emoção, a pessoa vende essa emoção, essa possibilidade. Quem vende isso? Mas é aí que tá a história. Os vendedores. Como vender Só que nós isso? não temos vendedores. Eu falo sempre. Sabe, pra mim, eu posso estar falando errado, mas pra mim um grande problema é como o Marcelo falou, é como você envelopa a corrida. E esse envelopar é como você vai entregar ao público. Olha, eu tenho um esporte. Qual experiência você vai entregar isso? Exatamente, eu tenho um esporte interessante. Por que eu o tenho... público tá ali? O que o público vai ver ali? Maratona de Boston. Uma galera enorme na linha de chegada, esticando a mão, quase que pedindo pra quem tá passando o cara Como pra se fosse tocar. um cantor. Um cantor famoso, né? Nosso amigo Franklin tava lá, ele viveu isso, tem várias fotos dele. Ele tocando na mão, as pessoas ovacionando o cara, mas entenda que isso é trabalhado com antecedência. A mídia mostra que vai ter maratona, vem gente de outro país, tem todo um frenesi. E é esse frenesi que gera venda. Exato. Aproveitando esse gancho. Só para não deixar o pessoal curioso, desculpa. Chox, fale quem foi a Sifan Hassan, Foi que Hassan. ganhou a Foi Hassan. maratona de não- Londres. Porque o nome da Lembrou. mulher É melhor Hassan ficar mais fácil. E a pegadinha, digamos assim, que vai deixar os especialistas malucos aí, é que ela já era campeã olímpica dos 5 mil e 10 mil ela veio de metros. uma construção. Ela estreou na maratona e ela parou durante a maratona para se alongar. Isso. Então, assim, como é que você vai imaginar durante a prova? Perdeu 2 minutos no meio da prova. Até a produção da ficou prova. desesperada aqui. Ela 2 parou minutos. durante a prova. 2 minutos. Ela não estava se sentindo 100% bem. Ela se alongou durante a prova. E voltou, retomou ainda. Voltou, retomou atrás e foi buscar. Bicha, sangue nos olhos. Não, é Então, algo... assim, agora quando o nosso treinador Nunes disser que a gente não pode parar durante a prova, a gente vai falar que a gente está na estratégia Vai. Sifan Hassan. Na hora que ele estiver passando de bicicleta, descansativo. Vou usar logo E de Hassan. repente, se ela começar a repetir isso em outras provas, vai virar um marketing dela. A gente teve durante muitos anos o recordista mundial da maratona que fazia intervalados, né? Eram 100 tiros de 400 metros, no qual ele conseguia atingir métricas e marcas que outras pessoas de Exato. forma contínua não E conseguiam. o bom do esporte, bom dessa questão da individualidade de cada ser humano é justamente isso. Zafa Power. Todo mundo está acostumado ao quê? Não, ganha quem corre mais rápido e não pode parar, porque se parar não recupera. Ela parou, se alongou e foi buscar. É um traço dela. Quando o Usain Bolt vem para os 100 metros, grandão, comprido, o pessoal falou, esse cara não vai. Por quê? Porque nos 20 anos anteriores, qual era o perfil? Atletas com cerca de 1,75 no máximo, coxas grossas, Massa muscular elevada. explosão muito agressiva. A mecânica de corrida de Bolt é diferente um pouco, porque ele é muito grande, ele é muito alto. Ele quebrou toda a regra. Então, Esse é o bacana do quando esporte. tem essa ruptura, é muito legal. Chega É muito a legal. ser estranho você ver Bolt correndo, porque ele começa devagar e ele vai imprimindo. Quando você vai vendo, o cara. Já é. Chega a posição. Caraca, aquela Você olha cena isso, enorme, É pô. uma prova de 100. Você olha ele com 30, 40 metros, quase nunca ele tá na liderança. Nada. Você fala, amigo, não vai ter muito espaço para ele recuperar. Com 70, ele tá muito na frente E já eu não do... sei se você pensa, já no final da carreira foi que ele conseguiu alavancar na frente e foi quando ele já estava já no final, quando ele chegou ao 100% da perfeição. E aí o que é gostoso nisso, Já tava Joaquim, no que eu final. falo, são esses diferenciais. Talvez a gente não tenha nem visto 100% da perfeição dele, Não, porque quando não. ele tava com a potência Já física, tava já no- ele gostava de fazer presepada. Sim, exatamente. Não, já não precisava mais. Ou seja, já não precisava. E no final, quando ele tava com a técnica perfeita, ele já não tinha aquela potência Não, do já. começo. É isso que eu falo, É. rapaz, que eu gosto demais disso. É o que é diferente, é o que chama atenção. O Usain Bolt chamava atenção pela diferença. As coisas que são diferentes dentro do esporte se destacam. Sobre a questão do envelopar, eu volto aqui de novo, a forma de vender, o que muita gente erra, eu tenho alguns amigos nossos corredores que eles falam, pô, Nunes, consegue alguém que patrocine, é como o cara vai vender, Você como tem o cara que ter o vai seu se traço, vender. amigo. Tem um atleta chamado Conor McGregor. Quando o Conor McGregor ganhou de Diego Brandão, o primeiro brasileiro, eu olhei pra ele e falei num grupo, a gente tem um grupo só de especialistas de MMA. Eu falei, reparem esse cara vai revolucionar o esporte. Eu não falei revolucionar o esporte sobre a ótica de lutador, como lutar, forma diferente de lutar, mas de toda a forma de se vender o esporte. Conor McGregor revolucionou e trouxe pro MMA uma forma diferente de se vender, né? Ele
fez o trash talking, ele trazia aquela questão de grandiosidade, ele se vestia Sim. bem, falava bem. Exato. Então, quando isso começou a acontecer, começou a gerar curiosidade. E tem um detalhe muito, muito, muito importante. Tudo que ele prometia fazer, ele fazia. Tinha um campeão invicto durante acho que 10 anos, que era José Aldo. Sim. E ele prometeu nocautear Aldo com um Fez. golpe singular no primeiro round. E fez. E ele fez. Mas para isso, eu digo sempre, ele entrou na mente de Aldo com muita antecedência. Sim. Exato. E ele vendeu o esporte de forma diferente. Ele Hoje se posicionou. Exatamente. E hoje ele é milionário. Algumas pessoas Assisti o falam... documentário dele, muito bom. Excelente. Eu também assisti. E se você comparar tecnicamente ele com os principais, ele é muito bom, claro, ele não chegaria nesse nível. Mas ele é limitado. Mas ele tá longe dos Mas se você pegar os treinou 10 mais do que- melhores, os 15 Não, melhores. Mas treinou por aquele propósito. Para aquele propósito. Exato. No chão ele é limitado. O wrestling e jogo de chão é E limitado. é isso, é você saber perceber onde é que está o seu valor. Hoje a gente tem uma sociedade que busca muito a perfeição e os padrões. E o imediatismo. E quem sai do padrão é cancelado. Isso. Se você pegar a origem das redes sociais, as redes sociais eram o quê? Era o lugar de você conversar com seus amigos e seus parentes. Era aquele ambiente. Hoje, a rede social virou basicamente um lugar das marcas se posicionarem enquanto conteúdo. E marca pessoas. Tem muitos atletas, tem muitas personalidades que você não conhece a pessoa de verdade. Você conhece aquele produto que está na vitrine. Porque ele só bota a foto dele treinando, ele só bota a foto dele atuando, ele só bota a foto dele negociando. Isso. Você não conhece a vida, você não sabe nem se a pessoa é casada, solteira, se tem filho, Nada. se não tem. E você quer tirar verdades absolutas sobre aquela pessoa que você não conhece. Exatamente. Então hoje o esporte, o atleta, ele precisa ter um pouco essa percepção. Ele precisa saber como se comportar perante o público e as marcas, senão ele não vai ser um produto vendável. Exatamente. Que é o que você trouxe do McGregor. Ele soube fazer o quê? Criar um posicionamento. É um posicionamento que é um cara agressivo, é um cara falastrão, mas tem marcas que compram aquilo. percebem valor nisso. Sim. Por quê? Porque os atributos delas, enquanto marca, Dentro de têm valores. singularidade. Você pode criar outros atributos que vai agregar a outras marcas. Mas se você for aquela coisa morna, É. você não vai ser patrocinado, você não vai ser percebido como diferente. Outro dia eu estava conversando com um atleta sobre isso, né? Qual é a forma de divulgação que ele faz? Ele pega um banner, uma bandeira, quando ele sobe no pódio, quando ele sobe, ele bota a bandeira divulgando Ele as marcas que registra. os apoiam. Isso se tornou ultrapassado, sendo que hoje você tem o advento das redes sociais e internet. E eu falei com ele assim, velho, eu não sou atleta como você, mas eu acho que você deveria fazer dessa forma. Chegou, bom dia, gente, eu tô acordando aqui, vou tomar meu shake água 2O e vender, porque Exato. todo mundo quer conhecer o que o atleta faz no seu dia a dia. Exatamente. É interessante porque É o a galera... storytellers, né? É o storytellers. Por incrível que pareça, Marcelo, o pessoal admira. Teve algumas pessoas que falaram assim, poxa, Nunes, eu gosto do seu estilo de vida. Meu estilo de vida é um estilo de vida meio maluco. Porque assim, eu não sou atleta de elite. Eu treino, claro, nos dias certos e tal. Mas o que é interessante é como se vende isso. Tô aqui, acabei de acordar e tal. Eu não sei o que passa na cabeça de muitos corredores e muitos atletas, que eles acham que o cara vai falar assim, parabéns, você está subindo no pódio, eu vou lhe Vou apoiar. te patrocinar, não é assim. Não é gente. assim. Aí o que acontece? Tem muito atleta, e aí fica digamos assim, uma tentativa de dica. Não sou ninguém para dar conselho para ninguém, né? Tentativa de dica. É, sim. Tem muito atleta que imagina que a partir do momento em que ele ganhar as provas, ele vai conseguir ter patrocinadores. E isso não é uma verdade. Se você quer ter patrocinadores porque você ganha, o que você está oferecendo às marcas é o resultado esportivo. Então você tem que ser a excelência absoluta no resultado esportivo. É difícil. Só ganha um. Exatamente. E quanto mais sobe o nível, mais difícil fica. Se você quer se posicionar como atleta vencedor, é um direito seu. Não estou aqui para cortar o sonho de ninguém. Mas saiba que você tem que vencer. E no dia que você não vencer, você não serve mais a marca. Porque você se vendeu como aquele atleta que é o vencedor. Então você vai ter uma janela muito curta. Você tem que buscar
transmitir ao público seus valores, seus atributos, suas características, sua personalidade. Por quê? Porque aí você vai ter algo único seu, que a marca pode perceber isso e fazer uma parceria com você. Porque tem atletas que se aposentam e têm contratos vitalícios com as marcas. Porque eles não venderam apenas a excelência esportiva. Eles venderam a personalidade deles para aquela marca. Perfeito. É esse valor que a marca percebe num atleta. Porque Michael Jordan foi patrocinado pela Nike na década de 80, 86, 84, logo que ele chegou na NBA. E até hoje ele tem Trato vitalício. a Jordan Brand, o Air Jordan e vários produtos. Ele foi um cara diferente, absolutamente diferente no basquete. Mas ele não era só diferente como atleta. Ele tinha traços de personalidade diferente. Ele tinha atitudes diferentes. E foi isso que a Nike percebeu nele. Até mais do que o próprio Magic Johnson, que era muito Tão brilhante quanto tinha mais ele. título do que ele, na verdade. Né? Naquela época, muito Mas mais. Não era tão comercial. E jogava num time muito mais Sim, comercial, que muito era o mais, Lakers, que é o time Lakers. mais vencedor da história da NBA. Exatamente. É Dennis Rodman, né? Era de Los Angeles, que é a cidade cinematográfica dos Estados Unidos. Jordan veio de Chicago. Chicago não é uma cidade interessante, não. Frio demais. Minha prima, tem uma prima minha que mora lá, a Rita. Não é uma cidade assim charmosa, atrativa. Detroit era até mais, né? Do que. Los Angeles, disparadamente melhor. Disparadamente melhor. Então você, atleta, tem atletas que às vezes falam assim comigo: ah, não tem um patrocinador. Aquele influenciador tem. Aquele influenciador, Ele ele falou tudo, ele influencia. Ele Mas é influencia. influência. Então, assim, às vezes me dói o coração. Sim, claro. Eu fico essa vendo é a assim, alguns realidade. influenciadores vendendo tênis, vendendo roupa esportiva. E eu olho bons atletas, sem apoio nenhum. Mas eu não posso tirar o mérito também daquele Sim. influenciador de saber se comunicar com o público e ser mais eficiente Exato. ao apresentar um tênis, apresentar um short, uma bermuda térmica, um carbogel, do que o atleta. Eu já fui criticado por causa disso. Do que o atleta. Como eu falei, eu não sou atleta de elite. E tem corredores excelentes. E aí quando vê o crescimento, a visibilidade do Salvador que corre, o do Nunes. Outro dia um cara que corre muito bem, eu admiro muito ele como atleta, chegou lá no comentário e largou. Nunes, você não ajuda ninguém. Parará. Falei assim, cara, em vez de ele estar aqui crescendo e vendo o caminho que ele vai fazer, a divulgação dele, vai fazer a Tá visibilidade preocupado com o seu dele, ele crescimento. está vindo com um caminho contrário, numa publicação que eu fiz de uma marca criticar. E Quer outra, dizer, com sem todo entender, respeito, pô. assim, você não é patrocinador. Você é um produtor de conteúdo também que está querendo buscar relacionamento com as marcas. Exato. Então a sua maneira de Tá ajudar rico, é pai? é dando Já tá visibilidade. Rapaz, É criando conexões. eu tô andando como que ganha 50 mil Ah, mensal. vai, sim. calma, Tanto que a Ele gente já olha, via. por exemplo. E às vezes essa linha também de investir em personalidades é uma linha difícil para as marcas. A Adidas está aí, nos últimos 2 anos, tomando porrada. Ela tinha uma linha com Kanye West, ela tinha uma linha com Beyoncé, as duas linhas estão sendo encerradas. Porque chegou um ponto que não estava. Kanye West abriu a boca e falar. Pode falar merda que pode, É, né? olha, deixa eu Então, clicar. assim. Era o quê? Era uma tentativa de trazer a marca para uma outra cultura social, uma cultura mais urbana. Você está querendo usar personalidades ali mais da música e do show business. Sim. Não é sempre que funciona. Não é sempre que funciona, porque você fica suscetível. A pessoa na vida pessoal dá uma baleada e sua marca E vai é isso junto. que acontece diretamente. A Anitta é exemplo disso. Né? Estavam Que falando a Adidas patrocina. sobre. Então, assim, o atleta tem essa vantagem de tentar, na teoria, ter uma vida mais padronizada, embora muito atleta também goste do show business ali, Sim. faz parte. Você tem que saber se posicionar, amigo. Eu. Você tem que saber, o que você, por exemplo, atleta, vamos lá, vamos ser curto aqui, 10 segundos. O que você vende para a marca? Você vende emoção, você vende aumento no número de vendas, Pronto. você vende espaço de mídia para ela falar com o público. O que você vende? Se você não souber responder o que você vende para uma marca, você não vai ter patrocínio. Perfeito. Eu vivi isso há 2 anos atrás com a Casa Esportiva, né? Eu fui convidado para fazer parte de um dos
dos embaixadores. E aí quando eu fui ver, né, os outros embaixadores que estavam, eu falei, pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Não sou atleta. Talvez eu tenha uma história assim que possa justificar o convite, mas demorou um pouco para eu entender o meu posicionamento naquele local como embaixador de uma empresa antiga que estava adentrando no mercado de uma forma mais agressiva, né? Mantendo a sua tradição com vendas de produtos de loja física, sendo que a internet já tinha dado, né, a sua revolução frente ao e-commerce, e eles manteram a tradição da loja física e tiveram a sacada de construir embaixadores para vender os seus produtos. Eu fui um deles e sou grato até hoje porque fez eu virar uma chave também, entendendo o meu potencial frente ao business, né, do meu negócio, que é a corrida. E hoje eu sou um dos principais embaixadores de todas as lojas que ele tem, tendo cliente direto, ou seja, eu não precisava ser um influenciador ou ter milhões de seguidores ou estar o tempo todo divulgando, sendo que eu tenho um público direto que vai comprar aquele muito produto. diretamente com o cliente dele. Exatamente. Sem barreira. Exatamente. Então, assim, eu demorei um pouco para entender o meu posicionamento frente e de que forma poderia, estratégica, trazer benefício para ele que estava investindo em mim, e eu, de uma forma ou de outra, trazer benefício para mim frente a isso. E foi muito interessante, e aí foi o que exatamente o que você falou. Qual é o seu propósito frente àquele cara que vai investir em você? Se você não tiver, você pode ter 300 mil, 500 mil seguidores, mas se você não tem um público direto que compre aquele produto, que você influencia, ele não vai reverter. E aí eu queria que você trouxesse, Marcelo, já que, e aí a gente não pode negar isso, a sua gestão no Bahia foi uma gestão, eu acho, mais corretiva do que simplesmente, né, dentro do período, e queria que você trouxesse um pouco dessa ruptura, da sua linha de ataque frente às problemáticas e do que a gente pode trazer aí, você como corredor, já participando de alguns eventos tradicionais da Corrida de Rua de Salvador, como é que você pode trazer pra gente aí, deixa no início complementar. Antes de você começar, assim, você falou do seu perfil, sobre a questão da casa esportiva, mas eu só queria te chamar a atenção, Choquito, que muitas vezes, como tem aquele ditado, quem tá de fora vê melhor. Você hoje tem 2 perfis que são extremamente fortes. O Oficial Runners e o Método Choquito. Eu de fora, né, quando teve isso, eu fui analisar e ver. Os 2 perfis são fortes. Uhum. O Método Choquito, quando você posta alguma coisa do seu treinamento, tá um pouco mais pessoal, isso, mas não deixa de ter um conteúdo muito bacana. E o Oficial Runners, no qual você divulga runners, mas de uma forma geral, você mostra para o público e o público acompanha, curte e comenta. É muito raro eu não ver uma publicação no Oficial Runners que não tenha comentário e que não bata de 250, 300 curtidas. Então isso é sim poder de barganha, de negociação. O que você fala, o alcance que você tem, a sua conta alcança. Perfeito. Entendeu? Pense dessa forma. Não, hoje não, entenda. O que eu falando é que justamente no primeiro momento, até eu entender do convite a eu estar lá, né? Foi o que? Logo pós-pandemia, os caras inauguraram em junho de 2021, pô, a loja. Foi em junho de 2021. Pô, imagine. Logo pós-pandemia, eu virei a chave na pandemia, tanto no retorno da Runners como na entrega online virtual. Eu vendi muito produto virtual, principalmente do Método Choquito. A Gillette me patrocinou na época, né? Eu tive realmente uma notoriedade no segmento e insisti, né? Fui gaiato e fiz muita coisa que muita gente não fez. E eu acho que isso talvez tenha sido aí a sacada. Eu tenho ainda grandes dificuldades, e aí eu sou muito sincero e honesto com isso. Eu não consigo fazer storytelling. Eu não consigo mostrar o meu dia a dia através da rede social, porém eu mostro de uma outra forma. Não sei se talvez se eu fizesse seria mais, mas seria algo forçado que não fosse meu. Sim. Né? E eu talvez não tivesse 100% da continuidade daquilo. Eu não sei fazer nada que não for 100% verdadeiro. Então eu acho que talvez a impressão que eu passo é essa da verdade, e que eu não tenho obrigatoriedade de fazer o que todos estão fazendo, sendo que eu faço algo que consegue entregar da mesma forma. Vá, Marcelo. Vamos lá, tentar trazer algumas coisas assim do futebol para a corrida de rua. Eu tenho pouco tempo vivenciando esse ambiente de corrida de rua, né? De participar de provas, de conhecer as pessoas, de conhecer as assessorias. Mas a primeira coisa que eu sinto falta
digamos assim, fica até a dica para quem vive desse mercado. Eu também trabalho com esporte, mas ainda não estou investindo nisso. A coisa que eu mais sinto falta na corrida de rua é saber em Salvador quem é o rei da rua. Perfeito. Quem é o rei da rua? Fala aqui para essa câmera aí. Quem é o rei da rua? É o que eu sinto Perfeito. falta. Por exemplo, quem é o campeão baiano? Perfeito. É o Bahia. Quem é o campeão do Nordeste? Afinal, está entre Ceará e Sport. Quem é o campeão brasileiro? Quem é o campeão da Libertadores? Quem é o campeão mundial? Quem são os 10 melhores atletas dos 10 A gente quilômetros sabe. de Salvador? Não, quem são os 10 melhores atletas Não de sabemos. Salvador? Qual é Só o top bastidores. 10 nos 10 km de Salvador? Quem são os 10 caras? Eu sei, São mas que é o não é top divulgado 10. isso. A gente tem que Perfeito. saber. Se a gente não sabe quem são os atletas, como é que a gente vai vender Perfeito. os atletas? Eu não sei. Eu não sei qual é o top 5 dos 5 km de matutando, Salvador. né, pai? Tá matutando, né, pai? Quem são os 3 melhores maratonistas de Salvador? Já. Visão, Não né? sei. Bacana, Fiz a assim. conexão. Não sei. Não sei. Perfeito. É, no, Você deu um excelente Esse insight aqui. porra. no esporte. Pagou no o esporte, podcast. Por exemplo, o público que quer começar a consumir um produto, ele quer saber quem é a referência. Em qualquer área. Ele quer saber quem é a referência. Então, por exemplo, eu quero começar a correr maratona. Quem são os caras de Salvador que sabem correr maratona? Caraca, tira ele daí. Vou Quem são os caras? vou fazer como o Sei. JJ Podcast. Obrigado aí, encerrando o podcast aqui. Pô, Pois é. aqui. Não é tem verdade, assim ninguém. mano. Perfeito. Caraca, bicho. Por quê? Porque a gente precisa dar ao público a oportunidade de um. A corrida de rua hoje é um fenômeno porque ela permite a participação de vários biotipos físicos e Democrática, várias né? classes sociais. Perfeito. Lá na Runners, a gente tem médico, tem advogado, Diaristas. tem diarista, tem Manicures. porteiro, tem manicure, tem jornalista, tem ex-atleta. Você tem vários perfis. Ali, na hora que veste a camisa da Runners, esqueça tudo. O que vale é o pace. É o resultado da pista. Para quem está querendo competir. Sim. Para quem não está querendo competir, quem está querendo curtir, é uma outra onda. Mas mesmo quem está ali só fazendo a sua caminhada, que vai para a prova Pra só para contemplar desfilar e olhar a distância orla, dele. Tem que contemplar. quando a distância. termina, ela tem a curiosidade de saber Sim. quem ganhou. Todo mundo. Olha, Todo mundo tem a curiosidade, porque eu você acho está no bacana, evento. pô, porque Quem é o cara, quem é o danado aqui do evento? Quem é a danada aqui? Quem é que chega aqui E tem e põe aquela pessoa? Você olha pra roupa, como é que aquela pessoa se veste? Exatamente. Você olha. Pronto. Todo mundo olha. Que tênis ele tá usando? Que tênis usa? Onde ele mora, onde ele vive, o que é que Corre ele de come? térmico ou corre de short? Usa top, se for mulher, usa top ou não usa? Perfeito. Usa manguito? Não usa? Usa Foi o que ele viseira, comeu boné? antes. Foi o que ele comeu antes. O que, é que ele come antes? Suplementa. Por quê? Porque mesmo aquela pessoa que sabe que não vai ser o campeão, ela quer melhorar o desempenho dela. Eu não quero melhorar meu desempenho para ganhar de Nunes. Eu quero melhorar, digamos, porque eu corro 5 km em 30 minutos, Quero fazer 20. eu quero fazer 29, eu quero ver naquele relógio ali o 29. É a minha conquista. Ah, o cara que ganha faz 14. O problema é dele, amigo. Ele tá competindo com o cara que faz 15, não comigo. Exatamente. Mas todo mundo tem essa curiosidade. Por quê? Porque a gente quer melhorar. A gente tem um outro problema nisso aí, Celo. A gente não existe mais cerimônia de premiação que o público fique para assistir. Claro que eu entendo todos os trâmites de balizamento, de premiação, de tabulação de resultados e tal, mas ultimamente as provas, principalmente as provas com faixa etárias, que tem muitas premiações, eu saí lá da Corrida Tiradentes, são 11h30 da manhã. É porque não, acho que a premiação Você não tem se que- tornou algo dinâmico. Você tem que mas regular, tem que talvez faça a você premiação dos destaques e consiga- depois você faz as Pronto, faixas. Dá para se entregar os 5 Ô, primeiros Nunes, você rápido. tem que. Você quer vender um produto? Quero. Você tem que dar ao público o que ele quer. Exato, quer dizer, quando Não a adianta festa só fazer, acaba, é que ah, eu eu- vou premiar o cara. O evento é meu, eu vou fazer como eu quero, é um direito seu. Mas depois não reclame se não tiver venda. Não sei se você lembra Então, assim, o R42. Você tem que buscar mecanismo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive a oportunidade de já ir para jogos da NBA. A primeira vez que eu fui para um jogo da NBA, para quem não acompanha basquete, o jogo da NBA ele tem 4 períodos São 7. de 12 minutos. E aí, se tiver empatado, tem o tempo extra até alguém ter mais ponto do que o outro. Mas basicamente são 4 períodos de 12 minutos. A primeira vez que eu fui num jogo da NBA ao vivo, eu só vi o final do último período. Eu não consegui ver nada antes. Porque a minha preocupação era saber como o americano Se comporta. se comporta e como é que ele vende aquele negócio para ser tanto sucesso. Até porque foi o seu objetivo de Eu estar ali, né? contei, Nunes, 14 ações
entre marketing comercial durante o jogo. Naquele período, durante o jogo não, digo assim, 30 minutos antes do jogo e durante o jogo, eu contei 14 ações comerciais diferentes. Isso era o quê? Isso era a tentativa de manter estimulado o público. Eu sou um cara que entendo das regras do basquete, eu sei para onde vai o jogo, eu sei quem são os principais jogadores. Mas eu fui ali querendo entender como é que ele vai atrair uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que está ali, um turista. Entretenimento. Eu contei 14 ações. Então não adianta, às vezes, a gente fazer um evento. Ah, meu evento está aqui produzido. Todas as pessoas vão com o mesmo objetivo para o evento? Não. Então você tem que atrair elas de maneiras diferentes. Aí eu posso pontuar algumas coisas aqui. Nesse jogo de basquete tinha a apresentação das team leaders, Das principais. as meninas que dançam. Teve concurso para o público de jogar a bola na cesta, do meio da quadra, da linha de 3. Chamava um. Tinha um balão que parecia que era levado por drone, mas era com gás hélio, que ficava circulando no ginásio. Teve tiro de camisa para dar a camisa ao público. Você tinha ação de sortear o ticket da cadeira e você olhar se na sua cadeira estava premiado ou não estava. Com a fita para você ganhar, né? Ou ingresso para o jogo seguinte ou não. Viagem. Então, se você tinha uma série de ações comerciais com patrocinadores específicos ou do próprio time para manter o público motivado. Fora que no basquete você ainda tem aquele telão com todas as estatísticas online ali. Tempo real. Quem fez quanto ponto, quem deu assistência, quem deu toco, quem pegou rebote, o tempo passando ali na quadra, o replay dos lances. Tudo porque para estimular a pessoa a cada vez estar imersa naquele contexto. Perfeito. Então, quando a gente vai para uma prova, você tem que buscar atrair a pessoa de maneira diferente. Tem gente que, se você der o percurso organizado e água, para ela tá perfeito. Isso. Tem outros que querem um percurso bonito. Quer correr na orla, quer correr estética bonita. Tem outros que querem um desafio. Você tem que buscar atrair essas pessoas com o máximo de, digamos assim, de iscas possíveis. Gatilhos, né? Porque se você quer um público diverso, se você quer aumentar a sua base, você tem que entender que as pessoas são diferentes. Tem uma ação da Salvador 10 Milhas que eu acho interessante, que é a quebra do recorde. E essa ação de quebra do recorde, eles trabalham isso todo ano. Qual vai ser, quem vai quebrar o recorde, quem vai ganhar a premiação de quebra de recorde? Quem ganhou esse ano foi a menina. Sim, eu esqueci o nome dela. A Jane. A de Nogueira. Da Team Meta. Team Meta. Jane. E o o bacana é que a Salvador 10 Milhas teve expertise de fazer a premiação. Depois de alguns dias eles lançaram um card informando, temos uma nova campeã, temos uma nova detentora do recorde. Bacana. E esse plotzinho aí vai seguir para o ano que vem. Porque o outro vai querer quebrar. Porque vai querer quebrar. Imagine uma menina que chegou agora, bateu Marili, bateu outras atletas, conseguiu quebrar o recorde. Ano que vem, essa prova com certeza vai atrair mais pessoas. Então, são ações, como você falou. Já é uma isca que você traz ali pro público, temos aqui tal e tal atleta inscrito, pode ser que tenha recorde. Você já vai na prova, por quem são as duas meninas que podem bater o recorde? São aquelas duas ali, Claro que durante a prova, como é imprevisível, às vezes outra surpreende, às vezes a menina não tá bem. Mas você dá aquela expectativa, aquele frisson no público de falar, hoje nós temos gente aqui que... Se você quer ver o crime acontecer, presta atenção no que você vai ver aqui na pista. Mas aí vendem a corrida de uma forma errada. Nem pra mim. Vendem a corrida assim, não importa se você chega em primeiro, se chega em único. Tem um momento que você vai se vender isso. Sim. Mas você pode vender para várias pessoas. Você não precisa vender só para o público. Até o cara que sabe que não vai chegar, ele quer ter a vaidade que ele vai estar inserido ali. É por isso que eu bato constantemente, Choquito. Ou então aquela coisa... A competição tem que acontecer. O que o pessoal gosta de brincar às vezes? Claro que numa prova que a pessoa vai para buscar tempo, você não vai permitir fazer isso. Mas a pessoa às vezes quer correr do lado do recordista. Sim. A prova tem 21 quilômetros. Você sabe que você não vai aguentar correr no lado dele. Mas você fala, eu vou 2 quilômetros no lado dele. Eu vou quebrar depois. Amigo, eu tenho 10 provas aqui no ano para correr. Eu vou quebrar. Mas, por exemplo, sei lá, Danielzinho vem correr aqui em Salvador. Daniel Nascimento, que é o grande atleta hoje do Brasil. Danielzinho vem, digamos, para Maratona Salvador. Você fala assim, eu vou correr 3 quilômetros com o Danielzinho. Exatamente. Velho, mas você vai quebrar. Eu vou estar 3 km com ele, eu vou fazer minha filmagem. Acabou.
Minha mídia. Mexe com a vaidade, mas é. Danielzinho fez o que com o Kipchoge na Olimpíada? Correu no lado, trocou até soquinho. Exato. Deu show Claro, amigo. ali Aí você bota fala o pra dedo. ele, ele quebrou, ele não fez isso naquele. Pra ele, meu amigo, aquele Ali foi. momento ali tá Muito mais eternizado. do que qualquer coisa. Esqueça a medalha. Outra coisa, Marcelo, ele tem uma coisa que muita gente não tem, a ousadia. Na Olimpíadas Fez ele 2,9 liderou. aí agora. Exato. Fez o então, tempo de Kipchoge na Londres agora. Sentiu mal e teve gente falando, ele forçou ele foi na muito. Alemanha, ele foi na Pô, Alemanha. na Alemanha, desculpa, Se foi ele- em Frankfurt. O pessoal falando, ele forçou muito. E se ele forçasse até o final e passasse, ele chegar e fosse Berlim, campeão? Berlim. Pelo amor de Então, Deus. assim, a gente tem que abrir um pouco a mente. E Agora, Célio, desculpa interromper. Você falou NBA. NBA vem sendo construída aí desde 1970, quando lançado. Enfim, a gente tem aqui uma grande problemática. Existe uma federação, existem os órgãos que competem a questão do regimento da corrida de rua, porém são ineficientes. E eu creio que, a partir do momento que você tem ali o centro, que domina as regras, né, todas as intervenções para se fomentar o esporte, se ela não é, como é que eu posso dizer, evoluída, se ela não é renovada, se ela não faz as intervenções necessárias, eu acho que só para o organizador de prova fica complexo. Sim. Porque ele é travado por vários trâmites. Sim. Né? Principalmente estética de fechamento de rua e vários outros fatores. Então, assim, eu creio que para que as marcas também, né, e aí comercialmente consiga vender a corrida de rua, a gente tem que reformular a base estrutural que fomenta a realização das corridas Vamos lá, de rua. dois pontos aí, Choque, que você trouxe muito bem. O papel dos órgãos de controle e também do poder público. Porque para você usar o espaço público, você tem que ter um relacionamento com o poder público. Todo o esporte olímpico, ele tem um regimento, digamos, de cima para baixo. Tem as confederações, A pirâmide, as federações, tem a pirâmide, como em qualquer área. A gente tem que ter a habilidade de saber como incluir as pessoas. Repito, eu sou um novato nesse ambiente do atletismo, mas eu trabalho com esporte desde que eu entrei no meu primeiro estágio. E conheço muitas pessoas, porque fui da imprensa antes, então fiz reportagens de diversos esportes. Nunca fui um repórter de futebol, só fiz outros esportes. No caso específico do atletismo, eu tive a oportunidade nesse último ano de ir para o Campeonato Baiano, Sub-20, e também para os Jogos Estudantis. Ali atrás de sua casa, né? Perto ali de minha casa, no Colégio Militar da Pituba. Na minha leitura, não pode os Jogos Estudantis ter um nível técnico mais alto do Campeonato Baiano. Já tem um erro aí. E por que eu digo que teve um nível mais alto? Porque os tempos dos Jogos Estudantis foram mais baixos, foram os melhores do que o do Campeonato Baiano. Na teoria, o Campeonato Baiano deveria ser o principal campeonato do nosso estado. Sim. Os estudantis, como é só ali para um público restrito, na teoria, deveria ser um nível mais baixo. Mas o que aconteceu que eu percebi? Foram 2 finais de semana seguidos. O Campeonato Baiano, como não tem apoio, basicamente competiram os atletas de mesmos Salvador. atletas. Os mesmos atletas que a gente conhece, que estão nas assessorias. Nos Jogos Estudantis, algumas escolas do interior bancaram o ônibus e a alimentação para a vinda dos seus principais atletas. Elas não bancaram para o baiano, mas elas bancaram para os Jogos Estudantis, porque é a realidade dela. Isso. Escola, colégio, vai bancar para o estudante, não para o baiano, que na teoria é aberto. Então, nos Jogos Estudantis veio muita gente do interior. E tem gente boa no interior, que às vezes não tem oportunidade de vir a Salvador. Muita. Então, nos Jogos Estudantis, o nível técnico era mais alto. Não deveria ser. Não deveria ser. Porque a prova mais valorizada devia ser o título do baiano. Exatamente. Então a gente tem que adaptar algumas coisas para saber como trazer esses atletas. O que precisa ser feito. Não dá para trazer todo mundo, mas tem que trazer os principais. É o que você fala, o trabalho de base, de fomentar, de conversar com as escolas, me dá o tempo, me mostra quem são os jogadores. E aí entra o poder público também. Não adianta o Bolsa Atleta ser para os 3 melhores colocados do Campeonato Baiano.
O campeonato dos Jogos Estudantis tem tempos melhores que o Campeonato Baiano. Então você está tentando premiar. Eu entendo que você tem que ter um critério, e o critério é o do principal campeonato. Mas, gente, eu passei 2 meses indo para as provas para ver essas coisas. Eu já consegui perceber onde tem um gargalo. Quem vive disso sabe muito mais gargalos do que eu. Sim. E a gente tem que trabalhar. A Prefeitura de Salvador está fazendo uma excelente prova no mês de setembro. A Maratona de Salvador. Mas me desculpa, setembro não é o mês ideal para você fazer essa prova em Salvador. Eu entendo que você faça a abertura, antigamente que tinha, dos Jogos da Primavera. Isso. Mas é muito quente. Essa não é a época ideal para a gente fazer uma prova dessa em Salvador. Eu valorizo demais a premiação que a Prefeitura deu, uma das maiores do Brasil. Sim. Mas para a gente ter uma prova brilhante, a gente tem que ter, durante o ano, várias provas interessantes. Isso. A da Prefeitura, ela é aquele... a premiação O Grand final. Prix, o Grand É o Grand Prix. Prix. Grand É o Prix. fechamento. É os nossos Jogos Olímpicos. Isso. Mas para você ter os Jogos Olímpicos, aquela prova espetacular, a gente tem que ter algumas provas durante o ano Que chancele ela. que elevem o nível para no dia da Maratona Salvador a gente ter o tira-teima. Eu não perguntei quem é o rei da rua. Isso. A Maratona Salvador pode descobrir quem é o rei da rua. Sim. Mas a gente deveria ir fazendo um ranking anterior. Perfeito. Tal prova vai valer tantos pontos. A gente vai criando uma pontuação e aí no dia da Maratona Salvador a gente bota, agora a gente vai ver quem é de verdade. Foi aqui. até um ponto crítico meu ano passado. Por quê? Porque que- você pode valorizar as assessorias, a Runners, Sim, sim. a AMB, Sim. Renato Maia. Você pode valorizar várias pessoas. Peralva. Sim. Vai dizendo aí mais gente. Foi a triação, enfim. Triação Flash. e... Flash, Kim enfim, Cerqueira, vários outros. Rona Braga. De Martins, enfim. Você pode Martins. trazer... Teve. Aí foi um Porque ponto você crítico. vai pouco a pouco estimulando Sim. o crescimento. E captando novos. E captando novos atletas, Que hoje é a sua descobrindo. expertise maior, né? Captar talentos e descobrir talento. Exatamente. Para que na Maratona Salvador eles brilhem. A crítica minha ano passado foi justamente isso. Eles botaram um ponto de corte para maratona que a gente não tem em Salvador. 2h32, se eu não me engano. Foi 2h32. A gente não tem maratonista em Salvador. Na verdade teve, acho que foi Márcio que teve na maratona de São Paulo, que foi um que entrou. Entrou outras pessoas que eu sabia que não tinha índice. O critério do índice foi um critério muito desordenado. Eu não quis comprar briga nem discutir. Um dos principais atletas meus não entrou. Tudo bem, não entrou, competiu no geral e chegou numa boa colocação para uma realidade de Salvador, vindo aí da Maratona do Rio e tal, enfim. Só que é chato você ter atletas em grande potencial em Salvador, para uma prova de Salvador, da Exato. Prefeitura de Salvador, e não entrar... Você tem que estimular esses caras. Não, e não entrar no pelote de competição. Ou seja, Exato. ele não entrou. A gente teve a Maratona de Boston, tiveram 50 e poucos... Quantos atletas? 50 e poucos atletas na pelotão de elite. E para uma maratona com índice é muito significativo. Então, assim, a gente ter a prova de Salvador que você coloca um índice fora da realidade é totalmente incoerente. Primeiro, não teve 3 anos sem ter uma prova de maratona. O índice não foi baseado em um período específico ou o índice de Você ponto tem que de dar o corte. estímulo para os atletas de Salvador. Eu acho que eles precisam só fazer perguntas às pessoas que têm as respostas. Simples assim. Eles não podem criar eventos que são eventos só por criar. Exclusivos. Montar Pra marcar, isso, aquilo só para. pra divulgar e Eu dizer acho que tá assim, ó, fazendo. os organizadores têm um acesso muito grande a todos os líderes de assessoria, grupos, eles podem chegar e nesse consenso, nessa união de ideias, trazer algo bom, benéfico para a assessoria, para o corredor, para o público. Imagine, em setembro, você falou excelente. Eu conversei com um atleta, um cara que é triatleta de Brasília, que ele veio para Salvador, ele falou, cara, não dá para fazer uma maratona em Salvador, porque o clima aqui é diferente. Choveu um pouquinho, quando choveu, A umidade bateu lá um pra sol cima é abafado aqui, absurdo. né? Para 32 graus. Entendeu? Então tem vários aspectos. Por exemplo, vamos fazer de novo uma Horário de ultramaratona. largada, que é problemático para o amador e para o profissional, você conciliar os interesses. Vamos fazer Tem novamente. Você detalhes falou que- sobre as provas que podem anteceder. Vamos fazer novamente uma ultramaratona noturna, que é ali naquela região da orla que é impossível, vento, frio. Cara, muda. É porque vocês querem divulgar o quê? Quer divulgar a questão do novo centro de convenções? É o quê?
Porque assim, se você for ver, são provas que não são feitas para o público, são feitas para outra coisa, ou para divulgar alguma coisa, ou sei lá. Eu entendo que tem que conciliar os interesses, Tem que mas tem que conciliar os interesses. conciliar os interesses. Entendeu? Conciliar. Pela Muda, próxima. porque tem que ter outra maratona, muda o nome, pô. Bota prova de revezamento. Se quer chamar a galera. Isso, exatamente. Pô, ninguém Na trabalhou verdade, isso. Nunes. Pô, venha você e seus amigos correndo essa prova noturna. Isso. Junte você mais 5. Isso. Traz pra uma realidade que é plausível. Por a gente pô. ter aproximação de algumas pessoas que estão envolvidas, eu trouxe até uma sugestão. Não é 12 horas? 3 horas, 6 horas, 9 horas e 12 horas. Eu ia montar uma equipe, o cara, para fazer em 3 horas a prova. De 6 às 9 o cara acabou a prova, o revezamento. 3 horas ali, bonitinho. O cara que vai fazer 6 horas, de 3 às 12, o outro que vai fazer 9 horas, ou seja, você consegue contemplar pessoas de interesses diferentes, estando no evento, participando, foi uma sugestão, né? Aí muitas vezes fica, que você quer se meter no evento, Não, gente. Aí o que eu quero é poder dar a você o meu público, e meu público poder estar no seu evento. É simples, né? E aqui vai ser o local para a gente poder trazer o produtor do evento, trazer justamente o diretor técnico de determinadas provas para trazer quais são os seus interesses e abrir espaço para que o corredor possa... O organizador de prova não ouve o atleta. Infelizmente é pura verdade. Eu falo com propriedade com isso. Sim. Eu repito, são mais de 1.100 atletas nos 4 grupos do Salvador que corre. Toda vez que tem alguma coisinha a gente conversa. Os atletas trazem pra gente as necessidades e os organizadores muitas vezes não ouvem, porque só fazem conforme eles querem fazer, ou que eles acham que tem que ser feito. Quer dizer, você tem do seu público, de quem consome o seu produto, um feedback perfeito e você não usa isso a seu favor? Pelo amor de Deus. Cara que consegue virar essa chave e entender, ele tá se mantendo pronto. O circuito das estações é um exemplo disso. Apesar de que eu ainda acho que cada circuito deve ser um local diferente. Isso aí é um... Mas aí que tá. O pessoal do Circuito das Estações fez contato com a gente, Salvador que corre. Não, mas é isso que eu vou chegar a falar. Mudou, por exemplo, colocou as distâncias. Mudou um percurso. Colocou a distância maior. a distância, 13 mas porque ele quilômetros. entendeu que a galera ia estar nesse volume maior, ia atrair mais gente. Olha que legal. Ele teve cuidado de fazer prova de outono com 13 quilômetros e inverno com 15 quilômetros. Entendendo que a galera vai estar com um volume E outra significativo naquele coisa, que período. eles estavam falando, eu passei para ele algumas dicas, falei, pô, faz as etapas em lugares diferentes. Mostrei a ele a possibilidade de fazer no Centro Administrativo da Bahia, Isso. em outros Barra. lugares. O cara ficou super interessado nisso Pois é. e vai trazer, Aí motiva. entendeu? Porque se mexe com a estética e o desafio, né? Isso. aquela coisa que você falou. Inevitável. O gatilhos. Circuito das Estações hoje atrai um grande número de atletas. Se eu não estiver errado, essa prova que acontece no dia 30 de abril agora, tem 4.500 atletas inscritos. Só a gente do Salvador que corre colocou quase 700 atletas. Quando a gente fala com a organização da prova, eles explicam que é uma porta de entrada, e é uma porta de entrada para todo mundo no mundo da corrida de rua. Sim. Eles têm acesso a Exato. empresas. É Então, um dos maiores produtos comerciais de corrida. tem que ser valorizado, cara. E tem que ser valorizado. Então, quando você muda isso, e eu vejo muitos donos de assessoria fazendo o caminho contrário. Eles, eu não vou levar meus atletas para o Circuito das Estações não, porque é tudo a mesma coisa. Eu tô tendo a oportunidade de colocar meu produto numa vitrine, onde eu vou ter 4.500 atletas. Ó, minha assessoria aqui bem organizadinha, fazendo aquecimento, estruturada. Vitrine. E eu falo que não. Por que você não vai colocar? Porque é o mesmo percurso. Porque a medalha é a mesma. Mas seu cliente está ali. Mas o meu cliente está ali. Pô. Mas E o comparando- potencial cliente tá. Fala assim, futuro é o mesmo cliente tá percurso. Pô, você treina todo dia no mesmo lugar? Exatamente. Então começa a fazer treino itinerante. Você Então. entende que a mentalidade às vezes é isso aqui? Futebol, então, ia ser mais do que repetitivo, né? O cara só treina no mesmo CT e só joga no mesmo Se estádio. fosse assim, ninguém ia pra Fonte Nova. Porque já foi mais É de o mesmo 300 estádio. vezes, com o meu espetinho no mesmo lugar, tomou a cerveja no mesmo lugar e, pô... não sei lá. Marcelo, você, ano passado, teve uma lesão, né? Sim, fiquei 2 meses aí parado. Queria que você trouxesse, e aí é interessante o cara que vem do esporte, o cara que tem a competição intrínseca, o cara que se envolveu no esporte hoje, que faz parte da sua qualidade de vida, o que é chegar ao nível de uma performance, porque eu como seu treinador, eu tenho suas métricas, você atingiu sua performance em todos os propósitos que você se propôs a fazer, as métricas, enfim, em todos os aspectos, só que a idade
e outros fatores, né, comportamentais influenciam diretamente a chegar em determinados pontos, né? Queria que você trouxesse um pouco do que você viveu, passar um pouco para as pessoas como foi que você conseguiu superar isso e hoje retornar, né, à sua rotina da prática com corrida. Primeiro que tudo, a gente ser humano, a gente é teimoso e burro. Porque eu trabalho com o esporte desde sempre, a gente sempre aprende que quando estiver sentindo dor, comunique a dor e se a dor persistir, faça um exame. Isso. E eu, com dor, falei que estava com dor e fui forçando. Fiquei 1 mês e meio mais ou menos correndo, sentindo dor. Então eu tive tendinose do Aquiles e encurtamento do tríceps sural. Panturrilha, para quem não sabe. Do calcanhar aqui em cima no joelho. Começou doendo na panturrilha, porque o tendão ele se alonga aqui pela região. E eu fiquei 2 meses parado. E tenho tentado voltar agora, fazendo fisioterapia. Já fiz 30 sessões em clínica, mais sessões em casa. Então são questões dos cuidados que a gente fala, muitas vezes. Eu não sou um atleta que vou na prova para ganhar a prova, eu vou para me superar. Mas em todas as situações você tem que procurar o discernimento. Se eu tivesse parado no início de quando eu senti dor, talvez eu tivesse ficado 15 dias parado. E tinha voltado com o desempenho. Eu forcei, paguei uma conta mais cara. E comentava, tá doendo aqui em cima na panturrilha. Na outra semana não, tá doendo mais embaixo. Tá vendo que tá doendo? E por que tá treinando? E fui insistindo. Então essas adaptações, a gente tem que ter esse discernimento também de ter maturidade, né? De entender o seu corpo, entender as suas limitações. Eu tô com 41 agora. Situações que você podia atravessar com 30, com 41 vão ser mais duras, entendeu? E a volta sempre é difícil, viu? Tô percebendo. Porque você não sente força, você não tem resistência. Mas faz parte do aprendizado. E aí entra outra coisa que eu converso também lá no clube, né? A gente não pode ser refém do pace. Perfeito. Se você é uma pessoa que corre só para ver o pace que você faz, em breve você vai parar. Perfeito. Isso que eu ia lhe perguntar. Porque qualquer pessoa tem um platô de desempenho. Isso, exatamente. Você não vai ter o mesmo foco a vida inteira, o mesmo objetivo a vida inteira. Mesma motivação. E talvez 99% das pessoas que praticam a corrida de rua ou estão num clube de corrida não são atletas. Elas têm uma vida pessoal e profissional. E tiveram feridas anteriores também. E o clube, às vezes, é uma realização de um sonho para ela, sim. Mas não é o principal da vida dela. O principal é ser engenheiro. O principal é ser motorista de aplicativo. O principal é ser um vendedor comercial. Ali é o meio condutor do processo. Ali pode ser o que ele realiza. Exatamente. Mas não é o que sua vida depende ali para andar ou travar. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então, assim, eu nesse período de volta, tem dias que eu não quero nem olhar o pace que eu tô fazendo, que eu sei que vai ser acima. Justamente para o quê? Para manter o meu prazer da prática da atividade física. Que foi o que me levou a entrar no clube de corrida. Exatamente. Eu não entrei num clube de corrida para ser mais rápido. Ser mais rápido poderia ser um dos objetivos. Eu entrei para correr melhor, para correr mais longo, para evitar me lesionar. Então eu corri para um clube de corrida para eu aprender mais situações do que um autodidata uma finalidade consegue ter, entendeu? Você trouxe uma questão muito interessante, que é justamente esse platô de escolha. O cara, ele pode ser, e aí a gente conhece vários corredores antigos que correm 10 km todo dia, fazem uma meia maratona todos os dias. Esse cara nunca se lesionou há anos. E aí já fui questionado várias vezes sobre isso. É claro, se você faz algo todos os dias de forma repetida, sem sair do seu limiar de conforto, seu corpo ele já está acostumado e adaptado com aquilo. Exato. E vai lhe entregar aquilo. Se você sai um pouco, e aí eu tenho muito quando eu pego justamente pessoas do seu perfil que já corriam, e aí começa a fazer uma programação estruturada com volume e intensidade, diferentes picos de intensidade, diferentes picos de volume, sequencial em 4 semanas, o corpo do cara começa a sentir, porque ele não estava adaptado a essa sequência de interdependência, volume, intensidade, enfim. Mas ele não sente porque a prescrição ou porque ele está forçando demais, porque ele está fora do leme. Pelo contrário, a estrutura
neural e muscular dele e começa a entender que aquilo tá diferente. Sim. Ele não entendia. Então, se você tem futuras lesões passadas, anteriores que você nem lembra e nem recorda, né? Pela questão da intensidade, a questão do volume, da constância, começa a surgir, ó. Eu tive estiramento do tornozelo. Talvez. Vai lembrar aí de um Exato. estiramento, Ah, uma lesão que você teve, Eu, mal quando cicatrizada. tinha 19 para 20 anos, eu cheguei a andar 8 meses de gesso, pô. Imagina. Você De- traz nessa sua fala algo muito Uns interessante. 3 meses de muleta. Imagina. Você traz na sua fala algo muito interessante que pega muita gente. Eu conheço muitos atletas que começaram na corrida, entraram na corrida, viveram toda a efervescência da corrida e aí partem para as distâncias. Correm bem, começam a correr bem, vão para 21, fazem 21 abaixo de 2 horas, se testam de uma maneira precipitada nos 42 quilômetros, se lesionam, se frustram e nunca mais regressam. Exato. Porque quando começam a O problema não é a atividade física, o problema é a escolha da pessoa, né? Exatamente. Mas aí que Admitir tá. isso que é difícil. Exatamente. Você falar assim, ó, eu vou muitas vezes e nem olho pro relógio, não me preocupo com o pace. Isso é fundamental para o cara sobreviver. Porque quando tá lesionado, você não vai ter que se preocupar com o pace. Esquece. Você não vai ter que se preocupar com a distância. Você vai fazer o seu esporte. E o esporte tem que ser o lugar de alívio, o lugar onde você tira o estresse também. Exatamente. E não algo que agregue esse estresse. Tem muita gente que fala assim, ai, eu nunca Não mais... pode gerar ansiedade, não pode gerar frustração. É isso. De forma alguma. E aí, essa ansiedade, essa frustração prejudica até o processo de cura. Todo, total. Exato. E as adaptações são naturais, assim, a evolução do treinamento, as novas descobertas que a ciência propicia, Sim. de alimentação, de técnica, de uso de material. Tem diversos fatores, digamos assim, externos que influenciam num corredor. No futebol a gente brinca, você pega os jogadores ali da década de 70, 80 até 90. O treino, o pessoal mais brinca assim no jargão, que fala assim, era tiro de 1000. É. Era tiro de 1000. Não, hoje a gente tem 4 tiros de 1000, 5 tiros de 1000, 8 tiros de 1000. Um jogador hoje não dá tiro de 1000 no treino nunca, acho que nem na pré-temporada. Tiro de 1000 é um tiro de 1 quilômetro. Por quê? Porque você descobriu que aquilo ali para o futebol especificamente, entre aspas, é um trabalho mal feito, é uma perda de tempo, porque o campo tem 105 por 68. Para que você está forçando o cara a dar um tiro de 1000? Ele vai dar 10 voltas no campo, e de volta, e de volta, e de volta, e volta, para dar esse 1000 Melhor que de ele deu volume. 100 metros, né? Melhor Com que a ele bola. faça um tiro de Com a 30, bola. um tiro de 20. Se ele for lateral, talvez um tiro de 50, de Isso. 60 metros. Pra cada posição em cima do VO2. Tanto que os treinos de futebol antes eram treinos de volume. Eram Baseado treinos até no longos. atletismo, por sinal. Baseado na década de 70. A seleção de 70 foi baseada no atletismo. Treino de 1h20, treino de 1h30, treino de 2 horas. Hoje, os treinos no futebol, dificilmente eles passam de 50 minutos, 1 hora. Exatamente. Agora, são treinos de altíssima intensidade. Qualidade. É intensidade no máximo intervalado. Mesmo com bola. A maioria dos movimentos no futebol já se busca Especificidade. fazer movimentos que o cara reproduza em jogo, Funcionários. funcional. Então, são adaptações que acontecem. Antigamente, você pega as imagens antigamente, olha os jogadores treinando. Era aquelas voltinhas do lado do campo. Hoje em dia, Um profissional que eu sigo, Outro que é Alex contexto. Souto-Maior, ele já foi profissional do Flamengo na parte de preparação física, e ele é um cara que tem uma mentalidade incrível. Ele fala muito sobre isso, sobre a questão do preparo físico, e como os atletas hoje, eles fazem toda essa questão de preparo, e como isso reproduz no campo. Né? Tem um vídeo mesmo, Neymar fazendo o hip thrust, que é aquele elevação pélvica, Isso. e ele mostra pra que Neymar estava fazendo aquela elevação pélvica. Qual Como a é que funcionalidade que vai gerar um impacto no absurdo futebol. isso, velho. É absurdo quando você começa a ver que tem um porquê e tem um pra quê. É incrível. Isso. Eu me lembro que uma vez a gente estava conversando lá na assessoria, foi logo naquele boom do Corre 2, e você falou assim, não, comprei. E você me deu uma rápida análise técnica sobre o material que você estava usando ali, o tênis, e como percebeu na sua pisada, onde você sentia, onde você não sentia. Essa percepção também é trazida para o futebol, quando o atleta tem a escolha de material, da Sim. chuteira, do colete, e isso também hoje... tipo de trava, onde é que é o cadarço amarra, se tem Isso. cadarço. E isso está sendo trazido também para a corrida de rua. Quando o cara escolhe um Nike, quando o cara escolhe um Olímpicos, quando o cara opta por ter um Polar a não ter um Garmin. E cada dia mais esse aperfeiçoamento do material vai influenciar na performance do atleta. Sim. Agora, o atleta não pode esquecer que quem faz o resultado é o atleta.
Porque... Também. Excelente. Mais uma vez, Porque tem muita gente que a gente brinca assim, né? Pô, aquele ali tem pinta de jogador, jeito de jogador, perfil de jogador, só não joga porra nenhuma. Mas é Porque fato. assim, tem a chuteira do ano, tem um short bom, a camisa Exatamente. boa, a alimentação é adequada, Mais o cara. mas não treina, não tem o talento, não Tem tem a mais pose disciplina, não do tem o que esforço. futebol. É a mesma coisa na corrida, assim. A gente vê o pessoal sempre entra, né? Qual tênis que eu compro, qual tênis que eu compro. Eu sempre falo para as pessoas, assim, eu repito, eu não sou um atleta de alto nível. Mas eu falo assim, gente, quem corre são vocês, viu? Não é o tênis que corre, não, viu? É a trilha do sucesso. Quem corre é o corredor. Mas Quem corre é vale o a pena corredor. também. Mas... Claro que se você tem uma disponibilidade financeira de comprar um tênis melhor, ele ajuda. Ah, vou comprar o melhor tênis do mercado. Aí você treina todos os dias com ele, aí vai pra prova com ele, você não vai perceber diferença nenhuma, porque você se adaptou com aquele material. Exatamente. Não tô dizendo que você tem que correr com um material pior, Ou melhor. vou me sacrificar no treino para no dia da prova. Não, não é Até nada porque disso, ninguém gente. vai correr com que chute. Pois é. Mas, às vezes a gente percebe as pessoas aquela necessidade de buscar tudo do externo, né? Eu vou comprar o melhor relógio, eu vou comprar o melhor tênis, eu quero a melhor térmica, eu quero o melhor gel. Você cumpre sua planilha? Exatamente. Você treina os dias que você deveria treinar? Você faz o suplemento? Você tem a opção de ir para uma academia? Tenho. E não vai por quê? Ah, porque eu tenho preguiça. Você tem condição financeira de fazer um fisioterapeuta? Tenho. E não faz por quê? Ah, porque fisioterapia é chato. Então, assim, aí investe em coisas várias que não é coisas personalidade. e deixa em segundo plano situações que, para o impacto direto, seriam mais importantes. Ontem deu É até uma aquela- beliscada ontem, né? Seriam mais importantes. No grupo da maratona. Estavam lá tudo ansioso, da forma. Eu falei, gente, se preocupem em treinar e pagar a viagem. Depois você se vai preocupa correr. com esses É aquela detalhes. velha história, né? É o cara que chega com aquela chuteira, aquela porta-chuteira, com aquela Chega. pegada de jogador. Jogador caro. Dono da bola, o dono da bola. Mas não joga nada. Não joga nada. Dono da bola. Eu tenho dados sobre isso. Tem muito Eu tive- jogador até que é o contrário. Tem muito jogador que vem Não de tem nada, periferia, você vem- acostuma a jogar descalço. Quando Quando você vai, começa é- a colocar ele de chuteira, ele demora um tempo para se adaptar. A gente teve Não consegue jogar, no início isso é verdade. aquele que veio de Várzea. Muito qual é o nome menino em dele? sub-15, sub-12, O que veio do campo da base aqui, foi pro Bahia, que foi pro Flamengo. Qual é o nome dele? tem muito Lateral. tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Gabriel? Gabrielzinho. Gabriel foi um desses, não se adaptou tanto. E ele sofreu muito, né? Com essa questão. Gabriel não tinha valência física. Valência física. Nos fundamentos porque básicos ele não tinha. Né? Ele não fez Não base, aguentava. chegou no Bahia ali já na transição, finalzinho, último ano de júnior, Sofreu para muito. o Bahia na época tinha o sub-23. É aquela questão da capacidade aeróbica, na aeróbica, não foi trabalhado, não foi. E isso tudo faz diferença. Você pega no futebol. Às vezes a pessoa fala assim, porque aquele garoto joga muito, vai fazer um teste e tem dificuldade. Não vai. A gente que trabalhou dentro de clube, a gente sabe que quando um garoto é pego numa avaliação dessa, a gente sempre pergunta, você já jogou em algum lugar antes? Não. Tem que ter uma tolerância maior. Porque um garoto que vem de periferia, ele não consegue jogar no ritmo de um garoto de clube. Esquece. Porque o treinamento é diferente. Totalmente diferente. O campo é diferente. Ele às vezes joga muito bem, joga, mas está acostumado a jogar num campo de 60 metros, 70 metros. Ele toca muito mais na bola. Quando ele vai para um campo de 105 por 68, ele participa menos. Densidade da grama é diferente Às do campo vezes de barro. também ele está acostumado a treinar campo ruim. Quando ele pega um campo bom, Não consegue. A perna pesa logo, pai. Não tem jeito. aí você fala assim, pô, é mais fácil para ele agora? É mais fácil em um contexto, né? A bola não vai vir mais quicando, a bola vem redondo. deslizando. Só que ele pisar na grama cansa mais do que Cada na terra batida. densidade e a instabilidade. Então tem coisas que facilita para ele, mas tem coisas que prejudica. Por incrível que pareça, sair de um campo ruim para um Sim. campo bom, tem situações que Pior. prejudica. Exatamente. A grama é muito clara, a grama ele cansa mais do que a terra Porque a batida. maioria dos jogos que acontecem em Fonte Nova com o Campeonato Baiano, muitos jogadores sentem, pô, que vem de outros Antigamente campos inadequados. tinha essas pegadinhas assim. Os times usavam campos maiores, Estratégia. deixava a grama mais alta. Hoje em dia tem sido padronizado. Na teoria, na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje só tem 2 tipos de grama. Ou sintética ou... Porque não, até o tipo de grama é bermuda ou esmeralda. Pra você não ter A Esmeralda da Fonte Nova, né? tanta percepção de mudança. Então tem muitos detalhes. Eu assim. tenho dados, Marcelo. 15% ano passado dos meus alunos se lesionaram a nível de lesões de panturrilha a tornozelo em virtude de mudança brusca de tênis tecnológicos a nível de placas de carbonos e tênis a nível de performance que eram totalmente instáveis. E aí os especialistas hoje trazem isso com grande propriedade e a gente entra naquela coisa comercial.
Como é que um cara desse é convencido a adquirir um produto desse? Convencido pela mídia. De uma forma tão significativa, de investir, e não é tênis barato, a gente tá falando de tênis de acima de R$1.500. Não, tênis placa de carbono é R$2.000, R$2.500 você pegar uma novidade. E, de fato, o cara não consegue investir em uma assessoria, num profissional, num tratamento prévio. Até a própria academia diz que não tem condições de pagar uma academia, um clube de corrida ou coisa desse tipo. Então, te entra em uma incoerência muito grande. É o status, é a vaidade. O ser humano é Eu difícil. digo sempre que o pessoal quer o caminho mais fácil, que é a fórmula mágica, que é o pó de pirimidim, Sim, que é o tênis sim. que vai fazer você voar, que vai... Que nem Não é quer bem ver, Nunes, a coisa que a gente acompanha também assim, sempre em clube de corrida, né? A pessoa quer correr com o calcanhar no bumbum. Ah, você não me ensina a mecânica de corrida. Eu não sei respirar melhor, como é que eu faço para respirar melhor? Vai treinar, amigo. Eu até brinco com as pessoas, a pessoa fala assim, como é que corre com o calcanhar no bumbum? Eu falo, se você correr com um pace de 4,20 para baixo, vai conseguir. Chega, mecanicamente. Marcelo tá simples. sofrendo... O pace de 4,20 para baixo, essas fotos bonitas que você vê. Aí eu quero tirar uma foto minha sem estar com os pés no chão. Eu tiro de 100. Se for o pace de 4,20 para baixo, chance grande de sua foto sair sem os dois pés estarem no chão. É verdade. Você consegue botar o pace de 4,20? Eu fui Não criticado... é o tênis que vai fazer isso, não é a bermuda, não é o Garmin, não é o Polar. Fui criticado por alguns especialistas de biomecânica que eu taxei, na verdade, e fui bem criterioso. Tênis de placa ou tênis de nível de performance, X gramas ou X modelo, ele só vai ser aplicado a quem corre com pace abaixo de 4,15. Ah, mas você não pode discriminar. Não é discriminar não, Ele gente. foi É feito mecânica para do ser tênis, mecânica, foi feito para aquilo. Esqueça. Ah, mas, irmão, me diga, então vamos lá. Vou botar o cara que corre com pace de 6 para usar isso aí, e o cara que corre com pace 4,30 e vamos ver quem é que vai ser suscetível a mais lesão ou Exatamente. problema a níveis. Então, assim, eu acho que a informação é isso aqui. Aí entra a discussão da ciência com a teimosia do ser Expectativa, humano, a expectativa. A burrice e... O tênis foi feito pegando um atleta de alto rendimento. O tênis de placa de carbono foi feito visualizando o tempo de impacto em solo, a altura que ele consegue levantar a perna, a distância que a passada dele geralmente. Até como ele Aí você pega um faz na amador, Tudo. que é tudo Agora, diferente. o cara que vende comercialmente ou que vem para um canal desse, para um ambiente desse, falar sobre o produto, ele não disse isso ao cara Exato. que Às entrou vezes o cara agora. não vai que ter ele a coragem pode. de fazer isso porque ele tá sendo patrocinado. É, mas aí não diz a O cara chega veracidade. e fala assim, ó, eu uso o Vaporfly, mas não use não, porque pra mim... Eu É, jamais não vou é o dizer- não usar, é isso que está negativo na Mas não informação. Eu entendo, por exemplo, eu sou patrocinado por uma empresa, mas se eu achar, e aí eu digo com propriedade, como já falei para até os proprietários, se eu achar que aquele produto não Exato, coincide com o porque- que eu acredito, eu não porque vou são vender. adaptações, Não assim. adianta, não Quer vou ver, por vender. exemplo, vou dar um exemplo, Ele assim. vai me dar de graça, eu não vou usar, porque assim eu entendo que aquele produto, eu usando, meu cliente vai querer adquirir e eu sei que não vai servir para ele. Por exemplo, você pega as chuteiras de jogadores ali. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno foi o primeiro jogador a jogar uma final de Copa do Mundo sem ser com chuteira preta. A Copa de 98. Ele jogava com a Mercurial azul e Que prata. até relançaram agora, né? Relançaram. Agora. Aí o que acontece? Ronaldo, as chuteiras da Nike, algumas linhas eram feitas tendo como moldagem o pé dele. Subi calçado 45, Ronaldo. Só que, por exemplo, aí você pega, o pé de Ronaldo é fino ou é achatado? Não sei, nunca vi o pé de Ronaldo. Só que se o pé dele for achatado, o calçado foi feito pensando em um pé achatado. Isso, espalha a bosta. Digamos assim, mais espalhado, Famoso espalha mais a bosta. gordinho. Espalha a bosta. Digamos que seu pé é fino. Aí você fala, eu quero comprar a chuteira de Ronaldo. Entendeu? Esquece, vai sambar. Já tem uma Exatamente. diferenciação. A questão do calçado de corrida, de rua, Coisa, é similar, gente. coisa. O calçado, Eu quando é feito, da Nike, tendo porque como até referência um na hora determinado que Nike atleta, fecha, tem Pô, muita pega gente isso que por aí. não usa. Tem muita corredor, eu vou Que usar não aqui, consegue. como eu, grande, pesado, Pé que largo. não usa, pô. Vai botar um então, tênis assim, que vai apertar tudo o... se discute. Por exemplo, você pode pegar um grande atleta aqui do atletismo que a gente tem, como a gente falou do Kipchoge. Se ele começar a dizer pra Nike que ele quer um tênis, que o cadarço seja no lado do dedo midinho, ela de repente vai fazer. Por quê? Porque ele acha que é bonito, pra ele não interfere na mecânica. Aí você vai comprar um tênis desse que às vezes vai rasgar em 3 meses. Ele não tá preocupado se tá rasgando em 3 meses, ele tá comprando porque ele quer uma estética ali diferente. Na mecânica não vai prejudicar, porque ele tá preocupado com o desempenho. E vai estragar rápido, só que ele é patrocinado, gente. Ele não tá preocupado se rasga rápido ou rasga devagar. E às vezes a pessoa normal não tem essa percepção. O calcanhar, como é que faz o Aquiles aqui?
Tem gente que tem mais fragilidade Cabedal. nessa tendão do tendão aqui, como eu tenho, do cabedal. Então o cabedal pra mim é mais determinante do que a entressola. Estabilidade. Por quê? Porque é do meu corpo. O meu corpo tem uma fragilidade maior nessa parte de trás aqui, do calcânio, do tendão. Então eu tenho que usar um tênis que eu me preocupe mais com isso. E muitas vezes as pessoas não querem se preocupar com isso. Exatamente. Ela quer o tênis da referência, o tênis da moda. Torna a dizer, aqui é o espaço. Onde você vai falar. Você que é comerciante de tênis, você que tem sua loja que vende tênis, você que é produtor de algo que interesse falar aqui nessa bancada, com seriedade e com qualidade para o seu público, está aberto o espaço para você. Pode se convidar, se não, manda mensagem que a gente faz o convite formal. E cada um com sua venha. loucura. Por exemplo, eu sou doido pra correr com o Manguito. Como é que eu vou correr com o Manguito em Salvador? É, complicado. Eu acho bonito o Manguito. O Sim, Manguito não, é aquela- da estética, aquela é, parte do seguinte. cotovelo. Exato. Tem tanto da. Porque o senhor já usa canela, Manguito, sim, pô. Eu exato. quero usar Manguito. É por tempo que eles Agora, usam. Salvador, Tem amigo. funcionalidade Tem para que isso. ser uma coisa muito específica. Na teoria, o Manguito era um regulador térmico. Uhum, O exatamente. objetivo principal. E da estabilidade também mecânica. Exato. No caso da compressão. Mas, pô, em Salvador, Não tem condições. É, dá pra Marcelo, usar um de outro? Um de outro dá. Sim. Mas Eu tô muito feliz, na verdade, com a sua vinda aqui. Foi enriquecedor para mim pessoalmente. Você trouxe aí histórias e informações que eu não sabia, não conhecia. Nem eu. Para o público que vai assistir quarta-feira às 20 horas nas principais plataformas digitais, lá no YouTube da Oficial Runners Club, lá no Instagram da Oficial Runners Club de Salvador que corre, vocês irão encontrar uma história não só do futebol, como do principal tema aqui, que é a corrida de rua. Corrida de rua. Com esse Riquíssimo. cara, Podcast hoje. Marcelo Santana, me surpreendeu. Assim, eu já estava com a expectativa lá em cima, Começamos mas foi muito com o mais pé na surpresa. bola, outro Acho que no ele deu, joelho. acho que ele deu uma estudada esse lado de semana. O cara é diferenciado. Esse cara é diferenciado. É, brincadeira à parte, mas assim, estou muito feliz, lisonjeado pelo convite, você dispor aí de parte de sua manhã para fazer essa gravação. Realmente eu acho que vai ter 2 horas aí, né, de gravação. Com informações e riquíssimo, na verdade, né? Estou muito feliz. E aí agradecer o convite. Queria que você deixasse palavra-chave para o cara hoje que quer adentrar no mundo da corrida, não só como corredor, mas como eu posso dizer, investidor nesse mundo. Queria que você deixasse aí um gatilho. olha, pergunta difícil, Choques, pra finalizar, né? Tinha que Sempre ser a cereja daquela- do bolo para a pessoa assistir até o final. Aquela Até balançada, né? ponto de corte, isso aí, o gatilho pro cara, tá? A cereja do bolo. Tem 2 aspectos. Primeiro, que a essência do ser humano é o movimento. A nossa mudança de postura física foi o que nos permitiu a evolução. Exatamente. A gente andava, mal comparando, como um quadrúpede. Isso. Hoje a gente é bípede pela evolução. Postura e movimento. Postura e movimento. Isso está ligado ao andar, ao correr, à rua, a descobrir o mundo, Funcionalidade e sobrevivência. a querer cada vez ir mais longe, Isso. a ser o melhor caçador, Isso. a ser um explorador. Então, a corrida é movimento. Perfeito. Ela está aliada com o nosso DNA, com o nosso histórico, com a nossa evolução. E comercialmente é a base de todos os esportes. Você pratica vôlei, você tem que se deslocar, você tem que se mover. Pratica basquete, A matriz de todos. pratica futebol. É a matriz, é o desenvolvimento, é a corrida. E você se conecta com esse público. Número de praticantes, estilo de vida, roupa, consumo de produtos, alimentação, tênis, relógio. Você tem uma gama de empresas que podem ser apoiadoras, podem ser desenvolvedoras. Porque você tem qualidade de vida, você tem saúde, você tem desempenho, você tem tecnologia, você tem superação. Você tem vários pilares para buscar onde você se identifica, onde a sua empresa se encaixa e você conseguir se conectar com essas pessoas e ampliar suas vendas. Perfeito. Então acho que a corrida de rua te permite, nesses 2 cenários, ela tem um traço histórico de nossa evolução, que não tem como deixar de ser, porque se ficar parado, é igual uma geladeira, se não estiver funcionando, quebra. Nosso corpo é a mesma coisa, nosso corpo é uma máquina. Se não tiver em movimento, dá problema. E comercialmente, você está lidando com essas pessoas, está lidando com esse público,
tá no dia a dia. As roupas que a gente usa para correr são roupas que você pode usar tranquilamente para trabalhar. Não te impede nada, pode ir para um shopping com a mesma roupa. Exatamente. Então você tem uma conexão total com a cultura social do dia a dia. Perfeito. Eu acho que fecha, né? Fechou. Eu acho que só podia ser só isso aí, o final, o podcast todo. Não é mais nada. Tô brincando. E aí, velho? Mais um, né? Vamos lá. Treinar, né? Vamos treinar. Treinar agora. Treinar. Fechamos aí, eu Obrigado acho a você que... que acompanhou a gente aqui, não importa o horário que seja que esteja vendo esse podcast, seja ele no seu carro, seja ele no seu meio de academia, é muito bom ter vocês conosco, trazendo um pouquinho dessa vivência do mundo da corrida de rua, trazendo um pouco mais de conhecimento sobre esporte. Eu peço só que você seja também um replicador, uma pessoa que vai replicar isso para aquele amigo que tem dúvidas, tem curiosidade, aquele que não conhece, e é essa informação replicada que vai gerar fortalecimento do nosso esporte, do esporte que você ama, que a gente ama e que tanta gente vive, que é da corrida de rua. É isso, Choco? Trazendo as métricas, eu acho que é importante de trazer isso. A gente teve aí um aumento aí exponencial do número de seguidores do canal. Já tivemos 159 visualizações em 3 dias postado. Eu acho que são métricas interessantes, haja visto que é um produto novo, né, nessas plataformas, tanto no Spotify, Deezer, do produto novo do Choquito Pod. Exatamente. E, você atingir a 159 pessoas que realmente tenha ouvido até o final, eu acho que é bastante significativo. E esse, mais ainda, vai ser, eu digo, né, Choquito? É meu, é seu, é nosso, e a gente quer fazer dessa bancada algo que é construção também de vocês. Venham com dicas, venham com informação, venham com curiosidade, com sugestões. Podem vir até a mim, podem vir até a Choquito, estamos abertos e queremos construir isso com um toquezinho de você também que está aí do outro lado. Então siga, compartilhe, curta e comentem, porque as críticas também são importantes para que a gente possa melhorar cada vez mais. Os Homens de Preto na sua timeline. Exatamente. Porque o Choquito pode. E tudo calmo, tranquilo e sereno. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Não esqueça que isso aqui é gravado no estúdio Dá Pra Ser Podcast. O melhor da Bahia. Sarma. É mesmo?